Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h34, começando mais uma edição do Ponto a Ponto de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, né? Ao vivo de segunda a sextas-feiras, você tem aí das 8h30 a por volta 10 horas da manhã, muitas informações da Baixada Santista, do Brasil e, é claro, do mundo, sempre trazendo convidados especiais para comentarem os assuntos, principalmente para você que nos ouve, participa, indica sugestões de pauta e participa diariamente conosco, né? Já saudando a nossa sempre qualificada audiência e agradecendo demais. Eu não tenho nem palavras para agradecer o aumento da nossa audiência, que tem sido cada vez maior, né? Estamos aí no 7º mês da Rádio Star News Santos, litoral, para todo o planeta e só aumentando a audiência. Obrigado demais, o carinho, né? Na Baixada Santista, no interior de outros estados e também no exterior. Mandar um abraço aí ao pessoal em Portugal. O pessoal, inclusive, veio uma mensagem da Argélia. Eu não tenho nenhum pai na Argélia, mas na Argélia chegamos. Na Austrália, nosso querido Luiz Plácido em Coimbra, em Portugal. César Morgado em Bolton, na Inglaterra. A Miriam na Tailândia. Um abraço especial a todos os brasileiros preocupados aí com a situação do nosso país. Atentos com o que está acontecendo economicamente no mundo, né? E será que teremos uma volta do vírus da Covid-19? Cientistas dizem que isso é só o começo, que dentro dos próximos anos teremos mais pandemias e a Covid não terminou, que ela voltará e, na verdade, segundo dados estatísticos do SUS, nós tivemos nos últimos 3 meses um aumento considerável de casos de Covid. E aí eu faço a pergunta, né? Onde estão as pessoas que tomaram a vacina? A vacina, será que não fez? Claro que arrefeceu bem mais, né? Nós não temos mais aqueles casos de morte como nós tínhamos, mas é uma preocupação. Hoje, sexta-feira, 1º de setembro, começando o mês 9 do ano de 2023, hoje, dia do profissional de educação física. Nesse tempo frio, né, Virgínia? Bom dia, acordar para fazer exercício físico, tem que ter coragem, né? Aí depois tomar aquele banho gelado. Não, gelado não, tem que ser um banho bem quente, né? Então, bom dia a todos e parabéns aos profissionais de educação física. E hoje é um dia também especial e bom para nós brasileiros, mas bom acho que para todo mundo, né? Hoje é o Dia Mundial da Oração. Rezar faz bem, né? Estamos num momento que acho que precisa rezar muito. Rezar muito. E ajuda. Você não sabe rezar, deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados, né? Já estão aqui para que a gente entre com alguns destaques do nosso programa nessa sexta-feira. Estamos aqui com o Nível Pérez, despachante aduaneiro, experiente nessa área, quando a gente fala de exportação, importação, e o que gera muitas riquezas para o nosso Brasil, mas com algumas polêmicas também, né? Principalmente os nossos amigos aí do sul do país têm mandado lá de Santa Catarina e Itajaí. O que acontece com o porto de vocês que não acontece com o porto de Itajaí? A gente inclusive já comentou vários assuntos aqui. Nível, bom dia para você. Obrigado pela presença no dia da oração. Já rezou hoje, Nível? Já rezei. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Fernando. Mais uma vez é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha profissão, do comércio exterior em si, que é muito importante. Mas antes eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa, porque ela é professora de educação física. É o seu dia. Olha aí, parabéns. Como é que é o nome da esposa? Érica Jean Júlio dos Santos. Olha aí, Érica Jean Júlio, parabéns aí pela atividade, uma das profissões que a gente reputa muito importantes, porque cuidaram do físico é cuidar da saúde, né? Verdade. Então, todos os profissionais de educação física zelam também por isso, pela nossa saúde, a manutenção da mesma, que é até importante, né? E saudar, né, a família do jovem aí, desportista, que acabou cedendo seu coração aí para o apresentador Faustão, gerou muita polêmica, a internet suscitou várias opiniões. Eu me permito não fazer uma opinião a respeito do caso, cada um faz a sua mensuração, mas saudar o Faustão, que ontem fez um vídeo agradecendo demais a família do rapaz, né, que é de Mongaguá, litoral de São Paulo, a todos que ajudaram, e com certeza, né, com o grande coração que o Faustão sempre teve, que ele vai estender a mão com certeza para essa família e ajudá-los, principalmente para a viúva, né, que é uma perda irreparável você perder alguém do seu lado, um ente querido, no caso, o seu esposo. Mas, começando o programa hoje com muitas informações, né? Por exemplo, Flávio Dino, no STF, vira candidato à presidência, dizem líderes do Partido dos Trabalhadores. Não, Flávio Dino lá não, deixa onde ele estar. Medo no PT em relação... Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas,
Você veja que o Grupo Wagner teve uma perda considerável. Né? O Prigozhin... Foi um acidente. Como eu sou um cara muito atento às notícias, foi um acidente. Foi um acidente. Né? Nada de diferente. É um acidente que se repete, né? Mas é a primeira vez que eu vejo um acidente com um avião sem nenhum problema mecânico, nada, ele cai assim, ó. Fumaça, né? Assim. Então, vamos abafar o caso, mas, segundo o governo norte-americano, pode ser que ali havia uma bomba dentro do avião ou foi produzido um efeito dentro do seu tanque de combustível com adulteração para que ele sofresse uma explosão. E detalhe, né? Só os 2 fundadores do Grupo Wagner estavam no avião. Coincidência. Mera coincidência, né? Dizer, suicidaram ele. Boa. Eu achei maravilhoso, né? Maravilhosa frase do líder russo. Perdemos um grande empresário, um grande homem, mas também muito confuso, muito problemático, difícil de lidar, né? Até vale lembrar que ele recentemente, né, alguns meses atrás, um pouco mais de 2 meses, ele meio que ficou louco, né? Ele queria invadir aí Moscou, né? Retalhando, né? Aí fez um acordo estranho, né? Você diz que vai fazer uma revolução ou um ataque e no meio negocia, você né? Faz uma negociação. Na verdade, é mais ou menos assim. Eu finjo que te ataco e você finge que retalha e a gente fecha um acordo e tudo fica em casa. Mas não fica tão tranquilo assim, Não, né? não, porque acidentes acontecem, né? Não, porque é o seguinte, você já viu que aquela mesa do Kremlin é bem grande, né? Bem grande, então, o homem né? senta de um lado e a visita senta lá do outro lado, é para conversar assim à distância, né? Então, quando você diz não para ele mais de 2 vezes, já arrumou confusão. Não, é histórico, né? Na Rússia ou na antiga União Soviética, mas na Rússia é histórico, né? Sim. E você na época dos czares e agora né? Não deixa de ser um império, né? Ou tentando ser um império. Agora, né? falando em império, estaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem gente mandando aqui dizendo o seguinte, que o presidente Lula pode mudar o nome assim, Luiz Inácio Viajando Lula da Silva. Ele segue viajando, mas estaria ele se indicar, né? Nós temos mais uma vaga do STF, está livre, leve e solta. E uma corrente diz assim que fala-se que Flávio Dino, né, pode ser guindado a essa condição. Mas líderes do partido do presidente dizem assim, não, melhor não, porque você vai qualificá-lo a um possível presidente, um possível candidato, melhor dizendo, a presidente da República, eu não chegaria tanto. Ah, não, se ele for indicado, né, ele pode ser a solução, porque o PT está querendo colocar uma mulher de pele preta, né, e, logicamente, do meio jurídico, enquanto que o presidente Lula está tentando colocar uma pessoa que atenda os interesses políticos, ou do Renan, ou do próprio PT. Talvez a solução seja o Dino, mas eu não acredito porque ele está fazendo um papel importante, né? Principalmente na mídia, né? Ele está fazendo um papel importante. E se ele for para o STF, ele não será candidato. O Flávio Dino é aquela história, ele joga muito bem para a torcida, né? Ele consegue eloquência, né? Mostra isso. Ele pode ser considerado um jurista, ele foi governador, ele lembra um pouco, guardado as devidas proporções, do Paulo Brossard. É verdade. Ele conhece muito direito e é político. Né? E é político. O Paulo Brossard ele era muito político. E o Dino consegue transitar nessas 2 áreas. Segue a linha, mas eu não vejo que seja o Dino, não. O Dino está fazendo um papel até de proteção do governo, do Lula. Agora, se for para o STF, ninguém vai deixar o STF para ser candidato. De forma alguma. E hoje do PT. É uma cadeira tão almejada, né, Fernando? E hoje do PT, se o Lula não for candidato, e o Lula é candidato, seria o Haddad, né? Agora, você como cientista político, Nível, preste atenção. Nós tivemos aí a questão do marco temporal, essa votação junto ao STF, né? E algumas doutrinas políticas, elas emergem nesses momentos de votação, e algumas pessoas dizem, mas o Zanin não votou de acordo com a ideologia do partido. Mas desde quando o ministro do STF tem que votar junto à ideologia partidária? O que o PT esperava? Que o Lula indicasse uma pessoa com pensamento progressista e que defendesse as ideias do PT. Aliás, nem a Dilma e nem o Lula indicaram pessoas que que defendessem as teses da esquerda do PT ou dos progressistas. Tanto é que você vê o Mensalão e o Petrolão. Aquele de pele preta, o
o ministro, esqueci o nome dele, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Foi indicado pelo PT, foi o grande carrasco do PT no STF. Diferentemente do Cássio Nogueira, o Cássio Conká e o André Mendonça, que esses realmente eles defendem a tese, né? A tese principalmente do Bolsonaro. O PT sempre indicou ministros que não se alinhavam à ideia progressista, mas quando botava a toga se tornavam não independente, mas autônomo. E o Zanin, todo mundo se surpreendeu. O Zanin é um conservador. O que o Lula fez? O Lula, em agradecimento, que não deveria ser, em agradecimento, indicou e foi aprovado no Senado o Zanin. Mas o Zanin é um conservador, sempre foi um conservador. Até pelo jeito de falar... Eu só entendo, Fernando, não que o presidente não tenha o direito, mas eu não achei de bom tom a indicação do Zanin. Ao conhecimento... Não, conhecimento jurídico ele tem. Exato, não por isso, mas pelo fato da ligação histórica junto ao Lula, o fato de ser advogado... Ali foi um agradecimento que não deveria ser. Agora, ele tem reputação ilibada. Sim. Ele tem conhecimento jurídico, notório conhecimento e com o apoio da direita. Exato. Ele agradou mais a direita do que a esquerda, né? Agora, ele tem o pensamento dele. Ele deu, de qualquer maneira, tem uma influência. Ele deveria votar a favor do marco. Porém, aí ia afetar o interesse do Lula. E aí, nesse caso, ele votou contra o marco, né? Sim. Quer dizer, ele tem uma autonomia, mas num determinado... 4 votos a 2. Já está 4 votos. Os dois... Isso. Os dois... Só uma pergunta. Você acha que, com o passar do tempo, ele vai tirando esse peso das costas de ser indicado pelo PT? Com o passar do tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, ele, por ser conservador, ele começa a tomar as decisões próprias e não sob pressão? Com certeza. Não, ele tem votado tudo do lado conservador. Aliás, dizem que tem os 3 do Bolsonaro, né? O Zanin seria do Bolsonaro, está o pensamento dele, né? Sim. Mas ele vai manter esse lado conservador. A formação dele é conservadora. Exato. Ele vai manter. Você falou até em Bolsonaro, o Zanin saindo outro dia lá do prédio do STF. Você sabe que tem aquela coxia lá dos jornalistas que tentam interpelar os ministros, né? Alguns são mais simpáticos, outros nem tantos. E o Zanin se saiu até muito bem. Ele saiu, viu a imagem da TV Justiça, ele dizendo aí, perguntando, o que você acha desses casos da Joyce, da família Bolsonaro? Vai parar aqui, ele sorridente, deu lá o boa noite dele, falou, olha, tudo tem seu momento, o ex-presidente tem direito a se defender. Ele é garantista. A justiça ela foi criada para isso. Não cabe a mim fazer nenhum tipo de juízo de valores, parecer, e nada chegou aqui. Se chegar aqui, nós vamos julgar. E não se esqueçam, né? Ele alertou os jornalistas. Todos têm direito de defesa. Mediante qualquer acusação, não basta acusar. Mas ele, né, que teve muita dificuldade. Exatamente. Esse histórico, viu, nível que ele teve junto com o presidente Lula, parece que deixou o Zanin ainda mais cascudo, mais tarimbado, né? Eu acho que foi muito prudente ele. E essa imagem vai para o mundo. Tinha lá câmeras da CNN americana e mostra, por exemplo, fala assim, um membro da corte, pé no chão. Eu li hoje de manhã no jornal que me parece que ele arquivou um dos processos contra o Bolsonaro. Já arquivou. Arquivou. Então, significa que ele não está lá para cometer vingança ou porque era sangue nos olhos, como eles costumam dizer. Isso. Então, esse é um sinal do que o Fernando acabou de dizer. Ele, além de ser direitista, ele dá o direito de defesa. Ele fez ele mandou para o arquivo um processo contra o Bolsonaro, que todos imaginavam que ia ser o contrário, né, Fernando? Isso ele é garantista, mas não quer dizer que o garantista seja progressista. Mas isso nos dá uma sensação de uma pessoa que está lá para fazer justiça. Não, E não, como muito bem colocou o nível, sensação de vingança, perseguição. Não é do perfil dele. Aquela história, terrorismo pessoal, não. É para fazer o que tem que ser Agora, feito. num ponto ele é garantista, mas disso eu não tenho dúvida. A defesa do Bolsonaro está questionando o STF contra a prerrogativa de foro. Justo. No meu modo de entender, não tem prerrogativa de foro, tinha que voltar para a primeira instância. Mas o STF, por todas as agressões que recebeu do Bolsonaro e continua agora recebendo na Michele, com certeza vai ser 9-2, inclusive com o voto do Zanin. O Zanin é garantista, mas nesse caso ele vai votar para manter o foro no STF. Eu li um artigo. Aliás, eu estou vendo que a defesa
do Bolsonaro, até para minha surpresa, continua agredindo as instituições. Exato. E nessa agressão, embora juridicamente, se for estritamente jurídico, teria que ir para. Mas não vai. Não sei se vocês perceberam, na semana passada, o nosso atual comandante do Exército Brasileiro fez lá uma manifestação no Dia do Soldado, relembrou Caxias, e foi uma versão bem contundente do que pensa o nosso chefe maior do Exército em relação a desmandos ou para que serve o Exército, né? E eu li um artigo do Globo que dizia, viu, Nível, que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisava de uma linha de defesa melhor, uma linha de defesa com profissionais mais atentos e tirar isso que o Fernando falou. Ao invés de partir para o ataque, ficar apenas na seara da defesa, né? E aí a gente percebe isso, né? Se o ex-presidente pretende alguma coisa, inclusive ficou muito claro, a gente percebe, por exemplo, o atual governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que está vivendo dias atribulados, né? Inclusive ele está sendo muito cobrado, muito questionado, inclusive ontem até o governador foi questionado pelo material digital, material de escolas, onde diz que São Paulo tem praia, e quem assinou a Lei Áurea foi Dom Pedro, e não Princesa Isabel. Na verdade, alguns profissionais já identificaram o erro, já estão questionando quem fez, mas história nas costas de quem? Do governador do Estado, que vai ter. E ele tem sido muito questionado e tem sofreu mais de 8, 9 derrotas seguidas na LESP, na Assembleia Legislativa. Também seria pela proximidade muito grande do próprio governador, o desconhecimento ainda, e o direito da dúvida tem que ser dado ao governador. Não se pode fazer um juízo de valores com 8 meses de governo. Eu acredito que todos têm direito de mostrar sua capacidade, mas não em 8 meses. Você foi eleito para 4 anos. E se assim julgar a população, reeleito ou não. Nível, mas essa pressão, inclusive ontem, nós tivemos aqui na outra semana com o deputado federal aqui conosco ao vivo, Alberto Mourão, ele dizia que era um absurdo, que ele pediu até uma audiência, ele falou, não vou criticar aqui, mas vou pedir uma audiência com o governador do Estado. Está sendo reservado, até para que você tenha uma ideia, por exemplo, né, uma das medidas do governo do Estado de São Paulo, que eu espero que seja revista, né, inclusive nós tivemos uma liminar da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né, solicitando que a licitação da concessão das rodovias que ligavam com o Rodoanel Norte, aqui com a Baixada, fosse suspensa. Ato esse que aconteceu. A Justiça suspendeu a licitação para a concessão de rodovias, que prevê 8 pedágios, interligando Praia Grande, Padre Manuel da Nóbrega, quem vem ali desse acesso, né? E a prefeita Raquel Kine de Praia Grande, e também conseguiu eliminar o prefeito de Itaém. Me parece que essa pressão toda em cima do governador já é um aprendizado, né, Nível? Sim, com certeza. Ele traz nas costas o peso de ter apoiado Bolsonaro, de ter sido ministro da Infraestrutura. E, no meu modo de entender, fez um bom trabalho como ministro, tanto é que ele foi eleito no estado de São Paulo, que é o maior estado do país, e ele leva esse peso nas costas. Então, tudo vai ser analisado. Aí eu concordo com o pessoal de Praia Grande, Itanhaém, 8 pedágios eu acho um absurdo. Existe uma melhora muito grande quando você privatiza essas estradas. Sim. A gente acompanha aí Anchieta, Imigrantes, apesar do alto valor do pedágio, que eu acho um absurdo, Sim. Deveria ser mais barato, mas existe uma qualidade de serviço. Eu cito o Porto de Santos como exemplo. Sim. Antigamente, quando nós éramos geridos a parte operacional pela CODESP, antiga CODESP, hoje Autoridade Portuária, você ficava 3 dias para localizar um container dentro de um terminal. Exato. Hoje não, hoje instantaneamente você indica. Para um carregamento de um container, hoje é agendado. Então, o caminhão chega lá, ele fica 30, 40 minutos, ele carrega e vai embora. Antigamente, o caminhoneiro ficava lá 2 dias. Então, a privatização, por um lado, trouxe agilidade, trouxe uma melhora. O que precisa se controlar, no caso da privatização, custos que esses terminais vão cobrar dos importadores. Aí já é um problema operacional entre empresas privadas. Então, existe realmente uma disputa de valores, e isso é muito bom, porque cria concorrência, e aí, nessa disputa, você consegue redução de custos, além da agilidade no processo de entrega de containers, de localização de containers e carga solta. Eu vou ao nosso primeiro intervalo, nós temos muitos assuntos aqui relacionados ao porto, relacionados à economia da região, à economia do país. Por exemplo, também o governo do presidente Lula propôs aí 38 bilhões para emendas no ano que vem.
E alguns outros detalhes também, para que você tenha ideia dos nossos ouvintes, né? Já mandar um abraço para o Antônio Silva do Guarujá, que já dá bom dia e diz que no Guarujá sol brilhante, praias bonitas e o Guarujá vivendo tranquilidade, né? Já faz aí, segundo ele, 33 dias que o Guarujá vive uma onda de calmaria. Com certeza ele faz a ilação em relação à Operação Escudo da Polícia Militar envolvendo a cidade do Guarujá, a Baixada Santista como um todo. Esperemos que essa calmaria continue, né? Em que pese alguns momentos de algumas tensões quando existem confrontos, como nós recebemos várias participações de ouvintes, quando foram indagados aqui os nossos convidados, e nós também, em relação a, espera aí, o policial, porque teve uma arma apontada, reagiu. Eu repeti aqui, ninguém deve ter uma arma apontada para si, muito menos um policial numa intervenção num ponto que ele vai fazer uma operação. Então, o marginal, quando ostenta uma arma e aponta para um militar, ele está pedindo para que ele seja literalmente repreendido de alguma forma. E a forma que eu vejo é o policial também revidando ou buscando se defender, né? E isso tem que ser feito. Então, para lembrar, viu, Antônio? Obrigado pela sua participação. Também tem o Antônio Carlos de São Vicente, de São Vicente, ele diz: São Vicente entregue ao poder paralelo, né? É assalto todo dia tem assaltos nos bairros, principalmente Vila Valença, Vila São Jorge. Aonde está a Polícia Militar? Bom, a Polícia Militar tem feito o trabalho. A gente tem que nomear também o seguinte, né? Os nossos executores, né? Os nossos prefeitos, que pensem, né? A gente tem uma situação hoje, principalmente em São Vicente, muito consistente em relação a áreas degradadas. Isso, eu vou dar um exemplo aqui, tem ali na Vila Penedo, nós temos uma unidade do Atacadão que ela é assaltada de 10 em 10 dias, quando não menos, né? Então, você tem que pensar o que está acontecendo em alguns lugares, principalmente numa situação complicada como essa. Mas nós vamos ao intervalo aqui, em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior. Há mais de 20 anos a Imuniz está pronta para atender você. E aí você já sabe, né? Logística, despacho aduaneiros, comércio exterior, com muita primazia, são mais de 70 profissionais ávidos para atender você. Ligue 13 499-8686 ou acesse munizlogistica.com.br, você tem um QR Code ali, você acessa e vai ter aí vários profissionais para te atender. Está aqui, está na tela, a Imuniz Logística com você sempre. Então, em Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias, em 5 endereços, em Santos, Joaquim Távora, 141 na Vila Matias, Antônio Meike, 230 na Vila Valença, São Vicente, Ademar de Barros, 2765 no Santa Rosa, Guarujá, Roberto de Almeida Vinhas, 935 na Guilhermina, na Praia Grande, e Avenida Francisco Rodrigues Filho, 149 na Mogilar, lá em Mogi, onde foi a autoria da liminar que está barrando aí, nesse momento, essas obras e, possivelmente, os pedágios, né, aqui para a Baixada Santista, para deixar a vida do paulistano e de quem mora aqui. Tem gente até brincando, né? Que a Baixada Santista, Fernando, Nível, vai se tornar como a Disneylândia, só para rico, porque com tanto pedágio não dá para circular por aqui, então vai ficar difícil. Também saudando aqui e convidando você a conhecer as duas construtoras que usam, não como slogan, mas como filosofia de obra, a qualidade faz a diferença. Eu estou falando, sabe de quem? Da Eng Plus e da Eng Life. A Eng Plus, nosso querido Roberto Barroso e toda a equipe, convido você a conhecer o Míconos, Residencial Míconos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Últimas unidades para fechar aí. Esse ano vai ser entregue 32 andares de privilégio, conforto e qualidade, num dos melhores bairros, das melhores áreas de Santos, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Acesse engplus.com/Míconos. Agora, pertinho do nosso querido Fernando Wagner Chagas, nós temos subindo o Ilha de Malta, 26 andares, projeto da Cecília Passarelli, um condomínio de qualidade total, com essa vista que você vê aqui, na Almirante de Cochrane 32, se anda 60 metros, eu contei, viu? 60 metros, você está na praia, está na areia da praia, né? É quase dentro do mar ali, você vai ter esse conforto do Ilha de Malta, 2 e 3 dormitórios, 83 e 116 metros quadrados de conforto e garantia para viver ou para investir o seu dinheiro. Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil, saiu uma pesquisa, e também uma cidade que tem dado o quê? Números. Quando você investe em imóveis em Santos, o seu imóvel rende. E não precisa esperar anos, não, viu? Vou dar exemplo. Tem imóveis que foram vendidos, vou dar um exemplo, a 1.300.000, em 6 meses já passaram para 1.600.000, 1.700.000. O mercado aqui está bem aquecido. Muito aquecido, bastante aquecido, né? E empreendimentos virão. Vamos comentar isso no programa também. Agora, se você fala assim, Edu, você está falando de 1 milhão, tem alguma coisa que eu posso fazer? Estou chegando em Santos, viu, Nível? Meu filho está fazendo faculdade aí, montei a minha empresa aqui, estou começando a trabalhar aí na área portuária, estou acreditando nessa valorização do centro. Tem a dica da Engelife, do Diogo Barroso e do Alexandre Suaide. Ó, é o residencial Piazza Torino. Daqui a pouco, todos os 3 na tela para você.
com 1 e 2 dormitórios, 38, 56, 67 metros quadrados, com 3 espaços de lazer, e essas são as plantas, viu, gente? Plantas diferenciadas, é o primeiro conceito Smart do litoral, e um detalhe, ele foi lançado aqui no programa a 278.900. Agora está um pouco mais, passou a faixa dos 330 mil, mas é um grande investimento para você. Num prédio vai ser entregue todo pronto, com piso frio, decoração, academia, 3 espaços de lazer e conveniência. O Chagas, como gosta de nadar, raia com 25 metros, Chagas com work, viu o nível? Com work, a pessoa que trabalha em casa não precisa trabalhar Chagas no apartamento. nadador. É nadador. Tem salão de festas, cantinho da Ele mamãe. tá brincando. Pista de Cooper aí. Para aqueles que fazem ginástica cedo, que ir para praia não precisa ir para praia não, deixa para ir para praia no final do dia. Corre no prédio, tem piscina adulto, playground, espaço gourmet, salão de jogos, academia montada. Academia, ó, aparece aqui no vídeo, ó. Tem prédio que você compra a unidade, viu? Nível Fernando. Aí você acorda, todo mundo para esse prédio maravilhoso. Aí você pega o elevador assim, vou lá para a academia. Aí você vê aquela porta bonita escrito academia. Quando você abre, não tem nada. Porque tem que juntar os condôminos para montar a academia. Não. O Piazza Torino da Engie Life, do Grupo Engie Plus, vai entregar a academia montada, como está no vídeo que você vai ver daqui. E essa é uma tendência de Santos, ter um prédio, um condomínio com tudo que tem de melhor. Área de lazer completa. Mas num lugar com preço acessível e que tem, nesse caso principalmente aí. E é assim, muitas vezes... Tem farmácia do lado, Isso. tem mercado, transporte, né? Agora, Nível, ele está brincando. Eu cresci na praia, passei na praia toda a minha infância, né, adolescência, mas não sei nadar e não como nada do mar. Esse é um santista das avessas. Nem um camarão. Nada. E não sei nadar, né? Cresci na praia e não sei nadar. Olha, o Nível colocou bem. Nem um camarãozinho. Nada. Olha, eu vou lhe dizer, tem frutos do mar maravilhosos, né? Até mandar um abraço lá pro Luiz, né? Luiz, do Botequim da Frei, né? Ele que está na Praia Grande também com o seu restaurante, que tem frutos do mar de excelente qualidade. Mas vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos intervalo também em nome de Mecânica Eliomar, há 54 anos cuidando da elétrica, da injeção eletrônica do câmbio do seu carro, há 54 anos na linha amarela em São Vicente, hein? Ligue lá, você vai ligar no 3466-7163 e vai agendar uma visão ali geral do seu carro para você que vai viajar, para você que comprou um carro agora. Vamos ao intervalo, a gente voltamos aqui com o Nível Pérez, despachante aduaneiro, experiente, já foi presidente aí do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Tem gente até comentando, né? O nosso querido Wellington, lá de Itajaí, diz assim: Edu, aqui a coisa está feia, Itajaí. Todo mundo perdendo emprego, o comércio enfraqueceu. E ele fez uma crítica pesada aqui, sabe a quem? Ao atual ministro Márcio França, que, segundo o Ayrton, ele trabalha no Porto, ou pelo menos trabalhava até outro dia, e diz o seguinte, segundo ele, eu não sou especialista em portos, mas o Nível vai nos ajudar, ele disse, olha, o governo, desde a virada do ano, né, acabou um governo, começa o outro. O que acabou, não pode fazer nada. O que começou, o que deve fazer. Ele disse que o ministro até agora não foi até Itajaí, porque você tinha lá um grupo operando, que era o grupo que detinha lá a operação do Porto, esse grupo, por vários problemas, deixou o Porto, os maiores armadores que atuavam foram embora também, com isso o Porto está parado. Então o governo precisa urgentemente, em regime de urgência, como diria outro, né, fazer uma licitação, né, você que conhece bem isso, para que outra empresa, outro grupo tome ali a operação do Porto e conquiste o que? A confiança de armadores. Porque se o armador não tiver confiança, meu amigo, o Porto vai continuar parado. Com certeza. Hoje, o Santa Catarina utiliza muito Porto de Navegantes, onde está sobre tutela de alguns armadores. Então, o Porto de Itajaí em si, ele está um pouco abandonado. Então, por isso, a queixa desse pessoal. Hoje, Santa Catarina tem uma vantagem absurda sobre São Paulo, que nós chamamos de guerra fiscal. Exato. Onde o ICMS lá é 4%, 3%. Sendo que aqui em São Paulo é 18%, que o cálculo por dentro chega a 21%. Então, existe uma guerra fiscal muito grande, isso já foi colocado no passado a governadores. Eu, como presidente do Sindicato de Santos, levei isso a governadores. Você inclusive na frente nacional, né? Eu fui presidente da Federação Nacional por 4 anos e presidente do sindicato por 8 anos. Cheguei a levar um trabalho feito ao então governador Márcio França, que ele estava, através do deputado estadual Paulo Correia. Nós levamos um trabalho dessa fuga de cargas. Como era a época de eleição, e o governador era candidato a governador, que acabou não acontecendo, entrou o João Dória, esse projeto ficou um pouco esquecido.
Mas hoje a gente tem alertado as autoridades, principalmente, dessa fuga de cargas do Porto de Santos para outros estados. Eu não cito só Santa Catarina, nós temos aí Alagoas, Paraná. Então, São Paulo, o Porto de Santos em si vem perdendo cargas de importação, isso seja bem claro. Exportação, nós estamos líderes. O nosso forte mais aqui é a questão do cargo de valor agregado, não é isso? Exatamente. A importação é o que mais traz benefícios para a cidade, que mais agrega empregos na cidade. A exportação, muitas vezes, toda é gerenciada pelo pessoal do Mato Grosso, dos exportadores. Eles têm os seus prestadores de serviços fora da cidade de Santos. No caso da importação, não. Nós temos um volume grande de importação, onde nós temos várias empresas que operam e geram emprego. Eu cito aí armadores, eu cito agentes de carga, despachantes aduaneiros, transportadoras, terminais. Então, é importante que essa carga fique no Porto de Santos. Muita gente alega que o Porto de Santos, já por si só, já tem a sua estrutura, já tem a sua quantidade de cargas. Sim. Mas quanto mais nós conseguimos agregar, melhor. Exato. Hoje nós falamos em 1 milhão de pessoas na Baixada Santista, muita gente que é de fora da cidade trabalha na cidade, trabalha no Porto. O Porto ele representa, acho que 30% a 40% da mão de obra. Sim. Em todas as suas... Porque aí eu falo engenheiros, técnicos de segurança, uma série de... E podemos aumentar esse horizonte, né? Podemos e devemos. É um universo hoje o nosso problema maior não é a operação portuária. Não. Os terminais estão muito rápidos. Hoje eles têm uma excelência de trabalho do Porto de Rotterdam. Sim. O nosso grande problema hoje é escoamento de carga. Exato. Nós acompanhamos aí os problemas que vêm acontecendo, os caminhoneiros querendo parar. Exato. Então, esse é um grande problema que nós temos no Porto de Santos. Nós temos que mudar a nossa logística. Eu vou deixar uma pergunta para o intervalo. A gente vai para o intervalo. Eu mando um abraço também para o Reinaldo Matos, aqui já manda bom dia. Ele diz assim, você não vai falar do São Paulo? Bom, eu acho que ele está fazendo uma alusão, porque ele falou aqui, São Paulo do Fernando. O Fernando gosta do São Paulo por conta da sobrinha, né? Da sobrinha, Mas o São Paulo ontem, é o que eu digo assim. O que perdeu ontem? O São Paulo contratou o Rames. O São Paulo contratou o Rames Rodrigues na Copa de 2014, gente. Não é mais ou menos. Inclusive, ele está meio gordinho, viu? Precisa correr um pouco mais, né? Precisa, no dia do. O que acontece? São Paulo venceu por 1-0, havia perdido lá da LDU por 2-1, só que ontem nos pênaltis a LDU fez a lição de casa, né? Inclusive o Guerreiro, no final, ele fez uma provocação à torcida do São Paulo e fez... Quem é aquele, o Paulo Guerreiro? Paulo Guerreiro, jogou no Corinthians, no Internacional, foi campeão mundial com o Corinthians. Ele fez uma provocação que ele fez um C. E eu não sei se aquele C, ele quis dizer alguma coisa, né? Ele tomou cartão amarelo. Tomou cartão amarelo, mas ele também bateu, e todos os atletas da LDU, os 5 que bateram, converteram os gols. E justamente o São Paulo, o Rames Rodrigues perdeu... foi o Rames Rodrigues? E justamente eliminou o São Paulo, né? Chutou na lua a bola. Diz que a bola, ele chutou no gol lá no Morumbi e caiu no Allianz Parque. Foi visto assim, caindo. E é assim, que você veja que... Então, minha sobrinha realmente deve estar. Se você for levar, nós fomos campeões mundiais com o erro do Paulo Rossi, que era o melhor jogador da Itália na época. Verdade, exato. Era o expoente maior da Itália, era um goleador, e na hora da cobrança de pênalti, não era o Paulo. Ele também... Não, foi o Baggio. Não foi o Paulo Rossi. O Paulo Rossi foi o nosso carrasco. Foi o Baggio. E faleceu, né, o Paulo Rossi, né? Faleceu. Mas é assim, vale lembrar, né? Também não podemos demonizar o Rames Rodrigues por um lance apenas. Jogador que chegou recentemente ao São Paulo, mas é uma pena. O Zico e o Platini perderam o pênalti. Né? Sim. Doutor Sócrates chegou a perder pênalti. Sócrates. Vai lembrar, né? Inclusive, isso faz parte do futebol também. Mas às 9h07 nós vamos ao nosso primeiro intervalo e vamos comentar muito aqui como perguntas. Ontem eu tratei do assunto, vamos deixar aqui também para o Nível e para o Chagas, né? Tem muita coisa aqui em relação à Baixada Santista, mas ainda as pessoas perguntam sobre autoridade portuária, sobre financiamento, sobre dinheiro. Tem gente, viu, Fernando, dizendo que a autoridade portuária de Santos, que tem à frente, eu não conheço, mas nós tivemos aqui o Marco Santana, grande jornalista. Santana, região, parceirão. Conhece muito, grande, parceiro agora da casa aqui também, tem comparecido aqui. Inclusive, presenteei o Marco com 2 livros que foram passados pelo nosso querido Marcos Muniz, que é o Cidade Startup e também, quando a gente fala de cidades que vão produzir efeitos lá no futuro. E dizer o seguinte, o Anderson Pomini falou, a autoridade portuária de Santos tem 2 bilhões já para o túnel. E tem gente chamando a autoridade portuária de banco, né? Não funciona como autoridade portuária. Eu não chegaria tanto, não seria dessa forma que eu caminharia, mas lembrando que a autoridade portuária está sendo bastante questionada, principalmente pelo seguinte, nós tivemos essa semana uma movimentação dos caminhoneiros, né, os autônomos que servem ao porto, dizendo o seguinte, a gente não tem
pátio, a gente não tem sanitário, a gente não tem lanchonete, a gente não tem segurança, e a gente tem que pensar nisso também. A gente vai em intervalo, dentre outros assuntos, a questão do governo Lula, né, que está propondo aí bilhões de emendas para 2024, e mais, né, vale lembrar também, viu, Fernando, que vários questionamentos existem, e para que você tenha uma ideia, o governo também, além de propor os 38 bilhões, o governo está operando com um orçamento para 2024 e está propondo elevar os investimentos para 69,7 bilhões de reais. Diga, Virginia. Alcides Catarino, bom dia, bom programa. Bom dia, parabéns Alcides. pelos convidados. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos. Parabéns pelos convidados, excelente programa, dando voz à Baixada. O Ailton, se eu não estiver errado, ele está na Itália agora. Isso, né? está na Itália. Olha, nosso ouvinte lá da Itália, o Ailton Cláudio Ribeiro, viajou lá com a esposa para cuidar de assuntos familiares lá. Um abraço, outro que tem uma capacidade, né? Nossa, o Ailton. Ailton é uma celebridade A aqui. aposentadoria dele é uma perda muito grande para a Receita Sem Federal. dúvida nenhuma. O seu quilate de conhecimento, né? E ele, no dia que chegou, acho que chegou em Milão, Ele já pela participou manhã, do e já programa. participou ao vivo de Milão com a gente aqui, já entrou de lá, um abraço a ele, sempre muito responsável, muito crítico, mas crítico com capacidade técnica de mensurar os assuntos. Tá aí o Ailton. Ele se conhece juntou- muito de finanças públicas, muito. E olha, além de auditor fiscal agora aposentado, aposentado. Né, a perda que você citou da Receita Federal, ele agora é um consultor tributário e Isso. também é advogado. Advogado, Doutor Ailton Cláudio Ribeiro, né? Que inclusive está preocupado aí com a situação do Santos, que não fez a versação financeira da melhor maneira. Eu acho que o Santos vai passar por uma auditoria fiscal, viu? Para resolver essas questões. Diga, Virginia. E o WhatsApp da Rádio Star News Isso. é 13 998058709, repetindo 13 998058709. E o Otávio de Cubatão diz o seguinte, né? Tá cheirando um cafezinho aí de vocês. Está mesmo, tem um cafezinho aqui, a gente toma um cafezinho, vem tomar. E deixa eu mandar um abraço também, já que ele falou em cafezinho. Ontem fui pego de surpresa aqui, com vários pães, né? Da Panificadora Flor, da Almirante Tamandaré 110, lá do Fernando, do Leonardo, da mamãe Dona Emília, que é do mesmo lugar que a minha mãe, Orense, lá na Espanha, região da Galícia, né, os galegos, que na verdade vieram em grande volume aqui para a Baixada Santista. Então, o Fernando ele diz o seguinte, viu, Nível e Fernando, seu xará, pão de cará não engorda. Não engorda? Não, quem engorda somos nós. Ah. E ele faz o melhor pão de cará dessa cidade. É um pão de cará artesanal feito a forno a lenha. Olha, é um negócio. Ontem ele mandou pão de cará. Mandou um outro pão, que eu não sei se é uma mistura de pão de cará com uma broa, um negócio maravilhoso. Tem um pão de cará que ele coloca canela. Nossa, bom. Eu vou ter que pegar o endereço com você, porque meu filho é louco por pão de cará. Não, Eu assim, adoro o pão de cará. Eu já comi vários pães de cará, mas o pão de cará mandou ontem, através do vereador Sérgio Santana, que esteve conosco, ele mandou pão de minuto. Pão de E milho. eu vou dizer para o Fernando. Outro de milho, né? Outro é uma broa de milho, mas não é broa de milho, mas mas assim, mais molhadinha, não é aquela coisa seca. E olha, só tem um problema, pão de minuto eu destruo em segundos. Não é- Só repete o endereço para passar É lá. Almirante Tamandaré 110, né? Estão lá, é uma panificadora muito antiga. Inclusive, o Fernando falou assim: olha, nós somos esquecidos aqui. Inclusive, a gente comentou com o secretário Daniel Carlos essa semana e falou: não, existe um processo, a gente tem tramitado isso junto com o secretário Glaucus, com várias secretarias, o Wagner Ramos também, para que a cidade seja num todo repensada, né? Então, a gente tem a questão do plano diretor, uso e ocupação do solo, o PDZ ligado ali ao porto, inclusive o nosso ouvinte, que eu já virei fã dele, eu não conheço pessoalmente, mas é o senhor Roberto Monteiro, que é um desembargador que veio do interior de São Paulo, morar em Santos. Ele fala: tenho residência no interior, estou aqui, ora estou aqui, ora estou lá. Ele acha um absurdo quando eu comento aqui, não eu, né, mas que alguns ouvintes falam assim: poxa, será que o porto não podia parar de operar à meia-noite e voltar por volta das 7 da manhã? Ele diz assim: quem chegou primeiro, o porto ou os moradores da cidade? Na verdade, foi o porto, né? Aí foram e na verdade, Nível, o porto, você conhece bem, foi ocupado do centro para a praia. Com certeza. Depois A chegada dos primeiros japoneses, das primeiras gerações de estrangeiros foi no porto, O foi na porto, na cidade. Concepção, que está aí, ele tem o quê? Uns 130 anos? Mais até. Mas se a gente pegar do primeiro trapiche, que começou na Vila de São Vicente, depois foi transferido para Santos, vai dar mais de 450 anos. Eu passo muito isso na prefeitura. Quem sustenta a cidade de Santos é o porto.
Só para ter uma ideia, a arrecadação do ISS, 65%, 70% vem do Porto. Por outro lado, o santista reclama do Porto, mas nós temos essa qualidade de vida em Santos por causa do Porto. Graças ao Porto. Se não fosse o Porto de Santos, Santos não seria... Vamos lá, Fernando. Se o Porto não estivesse aqui, se o Porto estivesse em São Vicente, por exemplo, nós seríamos em São Vicente. Não, ao contrário, ao contrário. Mas eu acho, Edu, que ele propôs isso, alguém propõe isso, porque o aeroporto de Congonhas funciona assim. Então, ele está tirando como base o aeroporto de Congonhas. Mas é diferente. Mas só que o aeroporto de Congonhas traz pessoas. O Porto traz mercadoria. O Porto alimenta o mundo. Eu posso dizer assim, o Porto alimenta o mundo. Durante a pandemia, eu trabalhei todos os dias. Como você bem já colocou aqui por diversas vezes, boa parte do PIB brasileiro ele passa por aqui. 33%. Só um detalhe, né? Quando veio a pandemia, o Maurício, que você conhece, né, pediu para que eu e o Alexandre... Maurício Franco fizéssemos um levantamento de quanto seria a arrecadação. Se a gente fosse mãe de Iná, errava totalmente. Porque nós mostramos até para o Paulo Alexandre, o prefeito da época, né? Aí o Paulo até brinca, né, que a nossa avaliação foi completamente equivocada. Por quê? Por causa do Porto. A nossa arrecadação aumentou na pandemia. Por quê? Por causa do Porto. Ele se exportou muito durante a pandemia. Então, o que as outras cidades sentiram, a perda de arrecadação, a gente não sentiu, justamente porque a exportação continuou. Nós mantivemos a nossa... Eu diria até que aumentou, porque os países sentiram dificuldade em alimento. Eles não sabiam quanto tempo ia demorar. Então, compraram mais do que o que vinham comprando. E com esse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia é um grande celeiro também de produtos... De grãos, principalmente a Rússia de grãos e fertilizantes. O solo dela é muito bom, né? E aí o Brasil, inclusive o Porto de Santos, é um negócio fantástico. Ele é recorde atrás de recorde, vai se batendo. Virginia, eu vou tomar mais um café, e hoje não tem bro, hoje não tem pão de cará, hoje não tem nada, né? Mas eu vou tomar meu café, em nome aqui, ó. Eu ganhei até a canequinha aqui, o copinho aqui da panificadora, que é a Padaria e Confeitaria Flor, né? E feliz 2023. Fernando, daqui a pouco já tem que mudar para feliz 2024, viu? O ano está correndo muito, né? Muito rápido. A gente vai um rápido intervalo. E mais uma participação, Luiz Fernando Alvarez Rodrigues. Meus parabéns, Eduardo Lucas. Parabéns a todos nós, né? Você aí, Fernando, venha tomar um dia um café com a gente. A gente tem muitos assuntos para comentar aqui, como também, né, em relação aí aos bastidores. O presidente Lula, que nos bastidores tem dito a aliados, e o presidente está reclamando, né, sobre essa história de veicular. Daqui a pouco o Fernando vai colocar com a gente, com a clareza e com o conhecimento dele, essa história que até a Simone Tebet comentou ontem, né? Déficit zero em 2024, mas ela falou que o futuro a Deus pertence. Não se realizará. Não se realizará. Você vai falar na volta. Guarda aí. Tem muito o que falar. Eu vou até tomar mais um café, você vê mais um café, a gente volta já. Não sai daí, Fernando. E um abraço também para o nosso querido Luiz Plácido em Coimbra, em Portugal. Manda um abraço para ele, que a economia portuguesa, está em crescimento. Segundo sabe-se, o governo de Português, é o governo de Portugal, na região norte, tem lá recebido muitos investimentos. E ontem, por falar nisso, a gente critica bastante, mas quando tem que elogiar, o governo francês, eu fiz um levantamento ontem, eu achei importantíssimo comentar até isso hoje, lembrei agora, né? Vocês sabem qual é o país que, com empresas instaladas no Brasil, que mais gera emprego para a população brasileira? São as indústrias francesas. O país que mais tem investido no Brasil, que mais gera empregos para os brasileiros dentro do território nacional, dentro do Brasil, são grupos franceses. E o Macron disse que, pela visão que ele tem, ainda está em 30% do que a França deveria fazer e investir junto ao Brasil. Então, isso é um bom sinal. Se nós pegarmos essa onda... Não, e a gente pode, se a gente for mensurar aqui o que tem realmente de grupos franceses no Brasil... Principalmente o alto luxo, né? Alto luxo. Se você vê bolsas, você vê, por exemplo, sapatos. Muito tempo a Labotin fez, que hoje está na França. Já vi que o nível conhece dessa seara. Então, assim, eles têm realmente... o Moet Chandon, que é um champanhe. Então, eles atuam em todas as áreas com a classe A. Exato. E a visão do mercado francês, apesar de ser também de um dos produtores está no agronegócio também de uma forma potencial, os franceses, eles têm uma visão diferente dos chineses, né? A França não vê o Brasil como um fazendão, mas sim como um grande potencial parceiro para várias... São conceitos diferentes. Conceitos bem diferentes. Bem diferentes. A gente vai
literalmente ao intervalo e voltamos. Olha quanta informação para o programa dessa sexta-feira, hoje, 1º de setembro. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h21 com um recado aqui da Prefeitura de Santos para você que vive na cidade, você que vem passear na nossa querida cidade de Santos. Deixa eu mandar um abraço para o Martinho Polilo. O Martinho veio aqui na segunda-feira, faz sucesso, hein? Aí todo mundo convida o Martinho para falar. Espero que saia em breve, nós tenhamos aí, né, um empreendimento novo. O novo shopping do Grupo Peralta será o Litoral Plaza Santos. E uma boa notícia que o Martinho deu aqui para a gente na segunda-feira, em primeira mão. Eu adoro que o Martinho vem aqui, sempre dá spoiler, mas spoiler positivo, né? Primeiro, o Grupo Peralta está voltando para Santos, para a Baixada Santista. O Grupo Peralta, não que o grupo siga, mas o supermercado Peralta está voltando, já tem loja em São Bernardo, está chegando, descendo a serra. Esse empreendimento aqui de Santos, inclusive, vamos mandar até um bom dia, né, para o Glaucus, para que ele possa
arrumar uma agenda na sua longa, né, agenda e vir aqui para a gente falar sobre esses outros assuntos. Veja, Túnel Santos Guarujá, a nova Arena dos Santos, o novo shopping de Santos, reurbanização do centro de Santos com o Parque Valongo. E aí eu vou somar, inclusive, eu não conheço, mas o Marcos Santana teve a oportunidade, esteve conosco aqui, já teve a oportunidade de conversar, acho que 2 vezes ele me falou, com o Anderson Pomini, que preside a autoridade portuária. Me parece uma pessoa inteligente, parece uma pessoa que é eloquente nas falas dele. Ele é um advogado. É um advogado, ele ia ser indicado para procurar a Advocacia Geral da União, parece, e veio para cá. Pessoa tem bom senso, me mostrou bom senso, porque ele falou até para o Marcos Santana, eu gostei de conversar. O Marcos é um Pomini é muito bom. E o Marcos Santana, como jornalista, brilhante, eu gosto de jornalista dessa forma, é o que eu penso, né? Ele foi perguntar, mas o senhor tem sido criticado, viu, em relação a assumir a autoridade portuária, sendo que o senhor não é do ramo, né? Ele falou assim, olha, nesse momento, eu diria para você que talvez o que menos se precisa de um expert em portos, né? E sim mais a questão jurídica, porque aqui mais os impeditivos ele é especialista jurídicas. Em direito administrativo. Isso. E a gente já vai falar disso aqui. Vamos voltar com esse tema aqui também, vamos voltar com esse tema aqui do governo federal em relação a que ontem em Brasília, né, muito se comentou que é o governo Lula propondo 38 bilhões para emendas em 2024. Eu tive aqui a Raquel Queiroz, que mandou aqui a questão do fundo partidário. Eu vou falar, viu, Raquel? Não estava para a planilha de hoje, a minha pauta, mas vamos colocar. Mas preste atenção. Pessoas em situação de rua em Santos, a Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Então, ela diz o seguinte para você, não dê dinheiro a essas pessoas em situação de rua jamais. Faça a sua parte, ligue 153. Por quê? Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar o quê? Um trabalho de reintegração delas à sociedade. Com documentos, com uma oportunidade, de repente, de voltar a trabalhar. E o município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação. Tem mais de 300 locais para as pessoas, né? Espaços para as pessoas ficarem ali, né? São camas, cobertores, higiene, ainda para o seu cão. Muitos moradores de rua têm o pet do lado, tem espaço para esse pet também junto, né? Capacitação profissional, recâmbio, diversas ações que resgatam a autonomia de pessoas em situação de rua. Então, lembre-se, por trás de cada um desses cidadãos que estão na rua, existe uma história. Com o poder e a união de todos nós, né? O poder do poder público e a união da população, nós vamos mudar as histórias dessas pessoas, fazendo o quê? Simplesmente pega o telefone e ligue 153. E dessa forma você vai acionar em uma cadeia do bem que vai tentar ajudar, como tem ajudado já vários moradores de rua da nossa querida cidade de Santos aqui. Por isso é importante que a gente faça essa mensuração. Bom, às 9h26, contando aqui com o Fernando Wagner Chagas, né? Ele que na prefeitura é conhecido como Wagner, né? É Wagner. Inclusive tem uma historinha rápida aqui, que eu tenho uma testemunha, que é a Virgínia. Na segunda-feira o tempo estava ainda assim, chove, não chove, chove, não chove. O nosso Marcos Muniz esteve aqui, presenteou o secretário de Leocádio com um dos belíssimos guarda-chuvas confeccionados para a M. Muniz Logística, do qual foi presenteado com, já usei bastante, eu, Marcos. Muito bom. E aí o Leocádio, né, Virgínia, disse assim, declarou o seguinte, isso vem em boa hora. Por quê? Lá na prefeitura, a gente perde muito guarda-chuva, esquece guarda-chuva em vários lugares. Isso mesmo. Mas existe um funcionário lá que tem uma coleção, tem um estoque. Tem um estoque lá. Chama-se Fernando Wagner Chagas. Tem um estoque lá. Então, quando nós esquecemos o guarda-chuva, a gente tem que recorrer ao Fernando Wagner Chagas com o seu estoque de guarda-chuva. É que eu sempre saio sem guarda-chuva. Aí chove. Aí eu compro um guarda-chuva. Deixo da prefeitura. E você vai criando lá um estoque de guarda-chuvas. Bom, então nós aqui já presenteamos o Leocádio com guarda-chuva, ele vai esquecer uma hora também. Nós temos um aqui, ó, mas esse foi esquecido pelo Martinho Polido, que está aqui do lado esperando o seu dono aparecer também. Vamos pegar primeiro esse assunto aqui, depois eu entro nos assuntos locais também. A questão, o Fernando, que o governo do presidente Lula está propondo 38 bilhões para emendas em 2024. E vai lembrar que nós tivemos aí, para o orçamento do ano que vem, o governo propõe levar investimentos em 69,7 bilhões e prevê um salário mínimo, ontem já definido, já daqui a um ano, com aumento, né? Hoje nós estamos com salário mínimo 1.320 e nós temos R$ 101 a mais, que será de 1.421 para o próximo ano. São muitas conjugações, o governo tentando se mexer, a situação no mercado não é tão fácil, o governo sabe disso. Nós temos uma pressão muito grande, principalmente do varejo nesse momento. Tem dois fatos. Vamos lá pelo aumento do salário mínimo.
Qual é a prioridade do presidente Lula no salário mínimo? É aquecer a economia. Sim. Logicamente, quando você aumenta o salário mínimo, você tem um impacto muito grande nas contas públicas, principalmente dos municípios pequenos do Norte e Nordeste. Mas é uma maneira de você ativar a economia. E daí muitas críticas, né? Sim. Que aumenta o déficit público, aumenta a dívida pública. E, do outro lado, o fundamental para o crescimento do Brasil é investimento em infraestrutura, principalmente em infraestrutura. O Brasil investe muito pouco em infraestrutura. Exato. Então, é necessário realmente investir em infraestrutura. Tem uma maneira, o governo investir em infraestrutura e depois fazer a concessão para o particular, ou então as PPPs, em que aí o governo não investe, quem investe é o particular. Só pegando esse gancho, é a necessidade, por exemplo, a ligação seca Santos-Guarujá, o ministro Márcio França diz que teria que só se definir um modelo, se através de uma PPP ou de um investimento, e aí o presidente da autoridade portuária falou assim, ó, a autoridade portuária já tem 2 bi para ajudar. Isso. Na realidade, o túnel, não é mais ponte, é túnel, deve ficar entre 4 e 5 bilhões. Tem 2 bilhões aqui na Codesp. Está no PAC. Tá no PAC. É o papel da autoridade portuária fazer esse investimento, Fernando? Olha, no meu modo de entender, é uma obra urbana. Sim. E não é uma obra portuária. Porém, um meio desse túnel sair é realmente com a participação da autoridade Esse portuária. fato tem minado Agora, o dinheiro, se fosse conceitualmente, esses não. recursos seriam para o Porto de Santos. Sim. E se discute muito, vai melhorar para o Porto? O impacto é pequeno. Exato. É mais realmente uma questão interurbana. Para os municípios. E para a região. E para a região. Agora, a autoridade portuária deve participar, porque tem esses recursos, e se a autoridade portuária não participar, dificilmente esse túnel sai. Agora, está no PAC, mas tem 2 bilhões aqui, está no PAC mais 3 bilhões para finalmente a lenda urbana sair. Né? Exato. Lenda urbana. Agora, boa. Qual é a grande crítica que se faz? O Estado, como investidor, mas neste momento eu não vejo uma maneira, se o Estado não sair na frente, quando eu digo Estado, Sim. o poder público em Exato. geral, o governo federal. Exato. Para que atraia os investidores particulares. O aeroporto, o túnel aqui, eu acredito que será concessão. A União faz será de concessão. e depois ela concede para um particular. Eu acredito que isso saia porque quando coloca no PAC e vai usar os 2 bi daqui, mais 3 bi da União, é concessão. O governo faz a obra e depois concede para um particular para explorar o serviço durante 20, 25 anos, 30 anos, que é necessário porque ele vai pagar provavelmente a outorga vai manter, então tem um investimento, mesmo sendo uma concessão, tem a manutenção, eu acredito que seja um contrato de 25 anos por aí. Agora, nós estamos discutindo muito o túnel. O túnel é interessante para Santos, mas a questão de logística e transporte vai muito mais além, precisa realmente de investimento, até porque vamos dizer, se a economia crescer, a economia do Brasil não cresce mais de 2%, mas se crescer 3%, 4%, tem um gargalo danado. O Brasil para na estrada. Então, nós precisamos desse investimento. Investimento particular no Brasil é complicado, porque nós não temos segurança jurídica e nós vivemos ainda um problema político muito conflitante. E a questão política afasta investimento. Tivemos uma boa notícia, 2 agências de risco aumentaram a nota do Brasil, melhorar a nota do Brasil, mas ainda não é grau de investimento. O grau de investimento ainda levará 2, 3, 4 anos. Mas é o risco, né? O risco, Então, mas já é uma melhoria. Qual a importância do grau de investimento? Os grandes investidores, fundo dos Estados Unidos, eles passam a investir não como uma aplicação financeira, mas sim na infraestrutura, na logística. Né? E quanto ao salário mínimo, eu não vejo outra maneira que não seja realmente ativar a economia. Vai causar déficit público? Vai. Aí a questão que mas também... uma ponta precisa... O que provoca, parece... pouco mais provoca, principalmente as cidades pequenas, provoca o consumo. Bolsa Família,
salário mínimo e crédito. O crédito hoje está muito caro no Brasil. Caríssimo. O salário mínimo vai provocar déficit, vai. E o Bolsa Família é uma necessidade. E quanto a atingir a meta proposta pelo Haddad, aliás, o Haddad ele tem tido uma atitude bastante correta, responsabilidade fiscal. Porém, o PT ele quer mais dinheiro aplicado na educação, na saúde, na assistência social. Só que tem um limite. Mesmo você aplicando apenas aquilo que o Haddad propõe, nós vamos ter um déficit esse ano maior de 1% e nós teremos um déficit no ano que vem maior do que 0,5%. Então, é lógico, o Haddad ele vai dizer, olha, déficit zero no ano que vem, mas ele mesmo sabe que não tem déficit zero. Nós vamos ter, no mínimo, um déficit de 0,5%. Por outro lado, quando isso ocorre, o mercado financeiro Mas quando reage... o Lula fala nesse sentido, ele não está desautorizando o Haddad, né? Porque senão enfraqueceria o Não, ministro são papéis diferentes. Pois não. O Lula tem que ser aquele que vai fazer a bondade. E o maldoso é o Haddad, né? Se bem que nesse momento, né, Lívia, que me parece que está numa linha mais, sem fazer juízo de valores, mas numa linha talvez mais sensata, é o Haddad. A gente percebe que o Haddad toda vez tem... E quando ele tira elogios de grupos importantes, a gente pega classes importantes, como o setor financeiro, setor industrial, a gente percebe que ele vai numa linha de convergência. E mais... a gente percebe que o próprio ministro Fernando Haddad ele tenta se afinar, como se afinou recentemente com o governador do estado de São Paulo. Houve ali um carnaval fora de época, né? O Tarcísio elogiando o Haddad e o Haddad elogiando o Tarcísio. E aí alguns não gostaram dessa postura. Isso provoca ciúmes. Provoca ciúmes, mas a máquina motriz, com respeito a todos os estados da União, é o estado de São Paulo. Quando o seu governador se alinha com o ministro, isso para nós é um bom sinal. Sim, eu acho que o caminho é por aí. Eu até estava conversando com o Fernando agora que esse túnel, a lenda urbana, como a gente costuma, como ele nomeou aqui, e é verdade, Sim. porque há mais de 100 anos se fala em túnel. Exato. Não saiu até hoje por conta de brigas políticas. O governo federal não fala com o estadual. Então, isso cria um problema muito sério para a nossa região. Um volume de carros, o absurdo aqui. Como o Fernando falou, a economia crescendo mais 1 ou 2%, meu amigo, nós vamos ficar insuportável em Santos. Sim. Algumas medidas paliativas foram tomadas, como os bolsões que foram criados em Cubatão para a safra de grãos, para o agronegócio. Isso tirou alguns caminhões que ficavam parados aqui na cidade. Hoje eles ficam parados lá nesse bolsão, onde tem um refeitório, onde tem um banheiro, e são chamados para descarregar 1 ou 2 horas antes do horário dele. Antigamente, esses caminhões vinham e ficavam perdidos na cidade. Então, você passava na cidade, era caminhão em tudo que era lugar. Mas essa é uma queixa, Onível, se me permite, vários ouvintes aqui da região e fora, até o Wellington lá de Itajaí comentava, a autoridade portuária de Santos, com o poder que tem, até a questão financeira que tem, talvez a mais consistente aí do país, mas quando o Anderson Pomini, o seu presidente, anuncia que tem 2 bi para o túnel, e aí muito bem colocou e observou o Fernando, não é um investimento propriamente dito para o porto. E a gente tem a queixa da perimetral, que está numa condição ruim, precisa ser remodelada ou repensada. Quando a gente pensa na situação de caminhoneiros, sejam eles autônomos das próprias empresas, a gente não tem área aqui, pátio em Santos, não temos área, precisamos repensar isso. Seria um investimento importante para isso. Fala-se de algumas alternativas. A gente fala em ativar, né, algumas outras questões no porto para modernizar e acelerar isso. Inclusive, a gente fez o contato com a assessoria de imprensa da Praticagem, nós vamos trazer em breve aqui o seu presidente, porque a gente também comenta, né, quando você vai a alguns locais aqui, por exemplo, você está em Santos, você vê a praia, você vê um número de navios parados, né? Isso é uma velocidade que o porto precisa ganhar, mas aí você tem investimento do governo federal, você tem o governo apitando ali, você tem a autoridade portuária, como muito bem colocou o Fernando, tem essa prerrogativa de investir. Como é que fica para vocês que trabalham diretamente ligado ao porto, Onível? Olha, os investimentos são fundamentais. Se você quer crescer, você tem que ter investimento, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada. O túnel é fundamental. Uma nova saída, um novo escoamento dessas cargas, seja Anchieta, seja imigrantes, seja por Praia Grande, é necessário, porque a Imigrantes já está sobrecarregada, ela já não tem digamos, um escoamento como deveria ter.
Isso aí a gente acompanha, porque eu vou a São Paulo 1 ou 2 vezes por semana. Ontem mesmo eu estava voltando de São Paulo, a saída de Santos estava totalmente parada na Imigrantes. Então, é necessário hoje 2 obras fundamentais para Santos. Sim. Primeiro, o túnel, e depois uma forma de escoar essas mercadorias. Nós temos que ter uma nova ligação que caia no Rodoanel, que saia... Então, mas nós precisamos dessa nova essa ligação. suspensão, nível da licitação provocada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, entendendo que precisa ser estudado, entender, ela não é contra, o senhor prefeito lá se manifestou, não é contra, mas ele quer entender, e aí abrir um leque, prefeito do Itaim também com liminar, o Praia Grande reclamando. Primeiro, Praia Grande e Itaim, essa questão pedagiada, né? 8 pedágios, é o número, mas em relação ao que você está falando, que é importante, é essa ligação. E aí tem 2 projetos. Um seria uma ligação do Rodoanel Norte, ali de Mogi, para a Baixada Santista. Que sairia em Praia Grande. Não, esse sairia, ele desceria e encontraria a Cônigo Domênico Rangoni. Ele viria pela Serra e entraria no sentido ali do Guarujá, direto para o Porto. E um outro projeto, que seria uma outra pista, margeando já o sistema Anchieta Imigrantes. Para imaginar e mensurar quem está fora aqui, se você entrar aí pela internet, no Google, aí, você vai ver lá a Imigrantes e a mais antiga Anchieta, né? E você vai ver até um traçadinho velho, que é a Estrada Velha do Mar. Lá. Mas seria uma nova pista. Eu lembro que eu conversei, quando entrevistei o ex-secretário de Logística e Transporte do Estado, falecido João Taveira, ele dizia, são as 2 comentadas, mas ele dizia uma terceira, que era a ligação que poderia vir de Parelheiros, ali por cima, vindo por Itaém, aquela região, interligando aqui com o Litoral Sul e vindo para Praia Grande e chegando para cá. Mas você teria que movimentar o quê? Todo o Litoral Sul, daria mais trabalho. Só que ele diz, você já tem um Rodoanel, era só interligar, faria ligação com Porto, com São Vicente, com Praia Grande. Então, solução existe, nível. O que precisa é justamente o que o Fernando falou, investimento. O grande problema hoje não é a saída de São Paulo ou a chegada em São Paulo. O grande problema é Santos. Hoje você tem somente Anchieta para chegar em Santos. Eu estou dizendo dos caminhões. Sim. Então, ali tem que se buscar uma solução. O gargalo está ali. Eu desço em 4, 5 pistas, chego aqui, tenho 2, você fica parado. Hoje, a autoridade portuária está fazendo um viaduto para descarregar direto lá na Augusto Barata, que é o retão da Lemoa. Isso vai melhorar bastante, mas nós temos que pensar em outras soluções. Porque, se realmente houver um crescimento como é esperado, não só no Brasil, acredito que no mundo inteiro, depois da pandemia, todo mundo está querendo investir, todo mundo está querendo recuperar o tempo perdido. Nós precisamos pensar em outras soluções, para que não aconteça mais isso. Eu vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, saiu no jornal que um caminhoneiro, para descarregar um container no retão da Lemoa, ele ficou 2 horas e meia parado. Então, é muito tempo. É um absurdo, porque ele vem de São Paulo, ele vem do interior em menos tempo. E fica 2 horas e meia parado no retão, que o trânsito não anda. Então, esse tipo de solução tem que ser pensado o mais rápido possível. Mas aí, em cima do que está falando, o nível, o Fernando, os nossos ouvintes também, mandam um abraço para Antônio Carlos de São Vicente, parabenizando aí as questões sendo tratadas pelo Ponto a Ponto aqui pela Rádio Star News. E baixa o aplicativo sim, viu, Antônio Carlos? Você falou que já está com o aplicativo, tem melhorias ainda nele, viu? Muita coisa vai surgir e você vai perceber. Mas ele cita, a Baixada Santista concentra um número muito grande, ele diz aqui, gigantesco de caminhões sem escoamento da forma correta. E ele diz aqui, interligar o sistema Anchieta Imigrantes a uma nova pista talvez seja a melhor maneira. Caso contrário, você vai ter problemas. Vindo pelo Litoral Sul, você teria uma destinação que passaria por várias cidades, o que causaria problemas. A gente está falando em pedagiamento. Ou a não ser que você tivesse uma rodovia vindo pelo litoral com uso exclusivo para o porto. Está aí uma ideia, né? De repente você teria uma rodovia, é que as pessoas vão dizer, pô, mas aí quem tem carro de passeio, ônibus não vai transitar? Não, mas você poderia ter faixas exclusivas, né? Só utilizando o porto. É que a distância é maior. O que está se pensando, Fernando, e aí quando você fala que o governo, por exemplo, o governo ontem em Brasília trata do orçamento para 2024 com uma propositura de investimentos na ordem de quase 70 bilhões de reais, que não é o suficiente. Não é o suficiente. Mas é alguma coisa para tentar tirar, né? Quando você fala do PAC, desengavetar, mas não é o suficiente. Mas você mesmo deu a receita. Algumas coisas podem acontecer, como começo e repasso para um grupo que toma e faz a destinação final. Aí você pega, por exemplo, o governo está propondo 38 bilhões para emendas parlamentares. O que são as emendas parlamentares? São as emendas dos nossos congressistas. Esse é um problema que nós temos, das emendas parlamentares, principalmente individuais.
Hoje elas são impositivas, Sim. porém ela vai atender o interesse paroquial do deputado. Eu digo que no Brasil nós temos deputados, temos vereadores federais, não temos deputados. Temos vereadores federais, que cada um vê apenas o seu reduto eleitoral. E você viu a reclamação ontem em Brasília? Não, para não vi. acrescentar, os parlamentares ontem fizeram uma pressão em relação ao presidente Lula pelo reservado aí, a quantia do dinheiro, né, para o fundo eleitoral. E eles querem um aumento, né? Na avaliação. Não, e esse fundo, esse montante hoje para as eleições do pleito ano que vem municipal, está na ordem de 1 bilhão. Isso. E eles não querem 1 bilhão. Não, eles querem mais. Eles querem pelo menos 4 bi e meio. Não digo que passe os 4 bi e meio, mas uns 2 bis. Eu acho que os 2 e alguma coisa vai passar. E nunca teve, criticaram o Haddad quando ele falou isso, o legislativo tão forte. Sim. O legislativo está muito forte. O legislativo, o que ele quer? Ele quer suas emendas. Dessas emendas que são impositivas, 50% vão para a área de saúde. Os outros 50% eles são destinados a atender o interesse do deputado. E muitas vezes, na maioria das vezes, fora do planejamento, até para a infraestrutura do governo federal. Então, isso acaba prejudicando, porque você dá os recursos para interesses individuais e não para interesses nacionais. E não tem jeito, a emenda é positiva, tem que passar. O que ocorre? Eles cada vez exigem mais, não só para o fundo eleitoral, como fundo partidário, e também não Agora só tem a questão do Centrão. Então, deixa eu passar para você aqui também, por livro, para os ouvintes. O presidente Lula ontem teve reuniões importantes, porque ele está negociando mais recursos, mais dinheiro para o Centrão, em meio à reforma ministerial que está acontecendo agora. E o Planalto e a cúpula do Congresso, diga-se Arthur Lira, né, e os seus aliados ali também, tem feito uma pressão do Congresso para fazer um acerto envolvendo algo em torno de 2 bilhões para turbinar as pastas e os órgãos que canalizam as emendas. Isso. Então, 2 detalhes. E a Caixa também. A Caixa. O Lira quer a Caixa. Ele quer a Caixa, quer ministérios. Um deles é o do próprio ministro Márcio França. Isso. Já se comentou com a criação do 38º Ministério de Pequenas e Médias Empresas. Para o Márcio França. E que surgiu nos últimos dias, acrescentar o esporte junto. Isso. E aí, só que aí alguém disse, presidente, e Ana Moser, você faz com ela o quê? Aí é uma questão, não tem como. Hoje, para o governo Lula ter governabilidade, ele vai ter que ceder para o Centrão. Sim. Só que cedendo para o Centrão, é o que eu digo, vai atender interesses particulares, redutos eleitorais e não interesses nacionais. Vamos dizer, eu vou fazer uma ponte que vai de lugar nenhum ao nada, quando eu poderia fazer uma nova imigrante. Sim. Agora, qual é o peso da Baixada Santista nacional? Pequeno, embora nós tenhamos o porto. Então, esse dinheiro da emenda parlamentar, que aumenta cada vez mais, hoje só não são as emendas individuais, as emendas de bancada também. As emendas de bancadas vão para atender interesses de redutos eleitorais. Aí faz uma ponte onde já existe uma ponte. Exato. Quando deveria abrir o quê? Uma nova imigrantes. Qual o peso de uma ponte onde já tem uma ponte? Nenhum para o crescimento do Brasil, para o porto. É muito grande. Aí, no contexto nacional, e o que eu temo, espero que não ocorra, na saída sem discutir, o senhor Márcio França atende só os nossos interesses ou interesses nacionais. A saída do Márcio França pode atrapalhar, atrasar o túnel. Voltamos praticamente a estaca zero. Continuar discutindo, como o Nível falou. Então, hoje, você tem... O poder do Legislativo é muito grande. E o poder do Legislativo hoje são ministérios e recursos orçamentários. Se não fizer isso, não governa. Eu vou pegar a fala, Fernando, do deputado federal, inclusive, a gente está tentando com a assessoria também do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que preside a comissão em relação a portos, né? E para tentar trazer isso, porque também eu concordo com o que diz Fernando Nível. Vamos lá. Mas a gente está num momento que, se não for agora, o deputado federal Alberto Mourão esteve aqui e falou: precisamos que você ouça o Paulo Alexandre, que está nessa comissão. Inclusive, ele fez uma queixa aqui, que ele tentou o contato com o ministro Márcio França, ainda não tinha tido resposta em relação a isso, porque ele disse que é importante a região tratar como um todo, né? É importante a questão de infraestrutura, mas se nós perdemos, nesse momento, Nível, a obra do túnel,
Nós não tivemos, por exemplo, o avanço que está na pasta, portos, aeroportos, uma definição do porto, né, metropolitano da base aérea do Guarujá. Nós não tivemos alavancado, por exemplo, outro empreendimento, que é o projeto Complexo Andaraguá, que é um complexo de cargas para a Baixada Santista. E aí você pode fazer uma junção. E aí, estendendo mais isso, eu citava com o deputado, é uma área de Porto Seco, um redex gigantesco na área continental de São Vicente, que pode ser justamente a cereja do bolo. Você poderia fazer uma ligação rápida do porto, área continental de São Vicente, você teria eficaz um local para trazer a carga e não ficar com esse caminhão esperando 2h30, por exemplo, na rodovia Imigrantes. E eu vou pegar uma fala do João Otaviano, que faleceu, que eu acho que é uma fala muito consistente na época, na inauguração da entrada de Santos. Ele disse assim: Eduardo, nós já temos todos os licenciamentos ambientais ali em torno do sistema Anchieta Imigrantes. É só ampliar. Então, quando você tem ali uma rodovia como Anchieta e uma rodovia Imigrantes, se você estender mais 3, 4, 5 pistas, o impacto ambiental vai ser o mesmo que já está criado. Você só vai estendê-lo. Então, não seria. Agora, você criar numa outra área, como a gente está comentando aqui, vindo de Mogi, mesmo norteando o Rodoanel, você vai ter impactos ambientais ainda não discutidos. Nível, com a tua experiência aí de mais de 20 anos ou mais ainda nisso, talvez é usar a receita do bolo que você já conhece, ao invés de inventar, descer, isso aí em 3, 4 anos no máximo, você teria essa nova rodovia facilitando esse gargalo que é o porto. Eduardo, eu acho que investimentos, como o Fernando falou, tem que vir. Uma nova rodovia também tem que vir, porque senão nós não vamos suportar mais 1, 2 anos. Eu já acho que já está atrasado. Exato. Nós já deveríamos ter uma obra nova para escoamento de carga no porto. Essa não é uma reclamação de um segmento, são de todos. Sim. Sejam armadores, agentes de carga, terminais, despachantes, enfim. Eu acredito que a segunda ou a terceira pista da Imigrantes, porque 2 nós já temos, seria de suma importância, causaria menos impacto ambiental. Sim. O problema, novamente, é a chegada a Santos. Então, tem que se buscar uma saída, ou seja, por um viaduto, ou seja... Porque hoje nós só temos 2 pistas para chegar em Santos. 2 para sair e 2 para chegar. Via Anchieta, eu não estou falando por outras cidades. Então, é fundamental que se busque uma saída para isso. Hoje, a autoridade portuária já vem fazendo ali um viaduto, junto com o governo do Estado, onde os caminhões, antes de chegar na entrada de Santos, eles já vão poder subir por ali e sair no retão da Lemoa. Então, isso vai facilitar. Mas isso não é a solução. Nesse momento, vale até lembrar, a gente tem recebido muitas reclamações aqui. Hoje eu passei por várias aqui, já não citei. Mandar um abraço para a dona Sônia. Nós voltamos de São Paulo na outra semana. A obra cria confusão, principalmente quem não está habituado, né? E joga você para um lado, joga você para o outro, mas é necessário... Tem que ter sinalização. Sinalização. A gente presenciou quase um grave acidente, porque era à noite, a pessoa não tem a noção, vai perceber, de repente você vê um paredão e apenas umas placas ali. Então, ela é necessária. Mas quando você fala em viaduto, o que a gente também percebe é que tanto a autoridade portuária quanto o Estado e o governador Tarcísio de Freitas têm sido inquiridos a respeito disso, né? Que aí é uma questão relacionada à mobilidade urbana e relacionada ao porto. E a gente não tem como tirar o porto e colocar em outro lugar. Não. Então, ele até dizia, o governador Tarcísio de Freitas, que há de se buscar investimentos de várias áreas, né? Sejam eles através de parcerias, das PPPs, seja de investimento internacional, de consórcios que podem assumir. Aí foi perguntado para o governador, poxa, mas a Ecovia se ofereceu para fazer a ponte no outro governo? Ele falou, a gente vai ouvir todos os locutores nisso, para ver qual será a melhor medida. Mas a gente precisa tirar da frente esse elefante branco. E quando a gente fala elefante branco, a gente está falando do represamento, o nível do produto que o Brasil tem, que é o seu PIB. Quando você fala da entrada, exportação, ou mesmo o inverso, quando vem a importação para o Brasil, ela para ali. E aí, outra questão que a gente comentou aqui, também é de se pensar nas 2 margens, né, Nível? Quando a gente fala Porto de Santos, mas também tem que considerar a margem do Guarujá, que também pode ser, porque esse projeto que visa o Rodoanel Norte, ele não viria para Santos, ele viria pela Cônego do Meio Rangoni. Quer dizer, você queria mais para o lado do Guarujá. Você pode ter Cubatão também, né, como entrada, mas dá para fazer ali, nesse sentido, como já alguns especialistas, você pode ter 2 alças, uma joga para um lado e outra joga para o outro. Você teria ali mais volume. Veja, nós temos aqui não só a cidade de Santos, nós temos a Baixada Santista. E toda ela tem que ser envolvida nesse funcionamento do porto. Sim. Eu entendo que áreas têm que ser criadas, a forma de escoamento tem que ser criados. Então, é importante isso, Eduardo, principalmente porque hoje o Brasil representa de 1 a 1,5% do comércio internacional.
Nós temos que atingir 2%, 3%, O que dobrando. é pouco ainda, né? Para o nosso tamanho. Não, é ridículo. Me desculpa, o próprio governo considera isso insignificante. Claro. Pelo tamanho que é o Brasil, pela Exato. população que tem no Brasil e pelo produto que nós podemos apresentar. Hoje, 4% já seria pequeno, mas já seria um avanço. Até porque nós somos um país sempre em desenvolvimento. Claro. Nós não atingimos nunca um país desenvolvido. Nós é. somos sempre um país em É um desenvolvimento. país emergente. Mas é um país que todos os países do mundo olham para o Brasil. Sim. Porque nós temos 225 milhões ou 223 milhões de bocas. Importantíssimo isso. Com uma área territorial. Nós temos uma área territorial gigante. Ela é produtora. Diferentemente, por exemplo, da Rússia. E nós eu diria, repito, uma frase que sempre foi falada: somos o celeiro do mundo. Nós temos a maior floresta do mundo, que é a Amazônia, a maior floresta do mundo, onde se desperta o interesse de todo mundo. Nós temos uma área agrícola fantástica. Se você for elencar os produtos que o Brasil é número 1 em exportação, nós vamos longe, longe. Então, é fundamental que a gente consiga desenvolver um país que atinja o estágio de país de primeiro mundo. Isso é fundamental. O que nós paramos, não se desenvolve? Politicamente. Aí o Fernando está aí melhor que ninguém para dizer. Quando existe um governo federal de um partido, governo estadual de outro partido e governo municipal de outro partido, existe uma coisa chamada egos. Sim. Então, eu não vou fazer para você levar fama, ele não vai fazer para... Então, se para no desenvolvimento do país, coisa que não deveria acontecer. Eu acho que a partir do momento que você assume um cargo político, seja governador, seja presidente, eu tenho que pensar na população, eu tenho que pensar no povo, eu tenho que pensar em criar empregos, dar facilidade. E não pensar se eu vou ser reeleito daqui a 4 anos. Sim, sim. É isso que eu acho que pega um pouco. Essa é a ponta final, Neiva. Exatamente. Essa é a ponta final. Se você fizer uma belíssima gestão, o resultado virá. Então, nós consequência. Exato, consequência. Se você faz uma boa administração... Eu vou fazer um último intervalo para a parte final do programa, mas está aquecido aqui o tema. Inclusive, mandar um abraço também para o Teixeira Nunes, aqui, que está mandando um abraço para a gente aqui. Ele é de São Vicente. Na verdade, ele está em São Vicente com o negócio ali. Ele disse assim: acompanho o programa de vocês há um mês, gostei demais, mas veja bem, a gente aqui vocês estão discutindo exatamente o que a gente comenta sempre, né? Faltam recursos para a infraestrutura, sobra para os partidos. Faltam recursos para a educação, sobra para partidos. Nós temos um excesso de partidos e pouca definição. Quando o seu convidado aí cita, como ele disse aqui, o seu convidado cita, né, que as vaidades elas acabam levando em consideração a ponta e não o meio, a gente vê que as definições não acontecem, né? Se nós tivéssemos e deveremos ter uma reforma partidária, uma reforma necessária, talvez tenhamos um conceito melhor, principalmente pelo fato que o Brasil patina, né, em investimentos, patina na política, e quando o presidente tem que negociar, aí ele está aqui, negociar cargos, negociar investimentos, né, para fundões, principalmente no caso da nossa política, o Centrão, ficamos à mercê deles. Então, está na hora de mudarmos esse paradigma. Por isso, também evocarmos aí uma consciência maior dos nossos representantes. E ele deixa aqui a questão que a gente vai para o intervalo. Para que servem deputados estaduais, para que servem deputados federais e para que serve o nosso Senado? E aí você funde esses poderes, né? E você percebe que uns mandam mais que os outros e as vaidades se consideram. Para finalizar, bem longa aqui a mensagem, ele diz, quando fala assim no Túlio Santos Guarujá, fica a vaidade. Quem coloca a placa? Um ou outro, governo estadual ou governo federal? Ora, não poderíamos ter as placas sendo colocadas ao mesmo tempo, uma de cada lado, governo estadual e federal, e quando você cita a autoridade portuária, a autoridade portuária talvez esteja um pouco acesa, né, no fato de investir onde deveria ser a União, já feito há pelo menos 100 anos. Parabéns aí à discussão do programa e parabéns por tentar ajudar para que nós possamos entender esses temas. Temas como esse são relevantes, porque o Brasil tem uma carência de infraestrutura de pelo menos um atraso em 100 anos. Obrigado aí, Teixeira, pelas falas longas, não li tudo aqui, mas obrigado, Virgínia. Vamos a um rápido intervalo, às 9h57, vamos voltar aqui com mais informações na parte final do programa dessa sexta-feira bem movimentada. E o Teixeira aqui, acho que é a primeira vez, Teixeira. Parabéns aí pela participação. Edu, rapidamente, para não perder o raciocínio do nosso ouvinte. Se o Brasil é refém de um crescimento médio de 2%, e já tem problema de logística e de transporte. Sim. Se ele crescer 4%, é AVC que fala, né, que entope uma veia, né? O Brasil tem um AVC.
O Brasil ele não consegue De escoar. 1,5 a gente pode ir para 1,75, 2 no máximo. Se pegar a média, Mas 2. acho que o nível matou a charada aqui com você. Como Dois. nós temos que fazer isso? Nós temos muito que fala em investimento, não são investimentos, são aplicações financeiras. Exato. O Brasil é um paraíso para Sim. aplicações financeiras. Agora, o investimento, e principalmente em infraestrutura, não vem. Não. Como que ele virá? Ele virá o dia que a gente tiver um grau de investimento. Porque esse grau de investimento, em vez de ir para a aplicação financeira, ele vai para a infraestrutura. Exato. E sem infraestrutura, o Brasil não cresce. Exato. Se crescer, dá um AVC. Nós temos um atraso em infraestrutura Nossa. gigantesco. Mas uma outra lembrança aqui que eu não li, mas o Teixeira tinha colocado, ele grifou, que é a insegurança jurídica. Que o Brasil tem. Essa é algo que atravanca qualquer investimento. Rapidamente, o STF tinha decidido uma questão tributária. Depois ele fez uma revisão dessa decisão tributária, só que retroagia. Aí não pode. Aí não pode. Bom. Aí você não fez nem a previsão. Enquanto você está discutindo, você ainda faz a provisão. A previsão e a provisão. Quando transitou em julgado, você não faz mais essa previsão e nem provisão. Aí você decide, o STF decide e retroage. O meu xará aqui, Carlos Eduardo Cheixas, de Campinas, faz a lembrança. Eu tinha separado, viu, Carlos? Um abraço para você. Ele pergunta sobre a questão ontem do governador de São Paulo. Está sendo bastante questionado, bastante pressionado. Primeiro, ele sofreu 7 derrotas consecutivas na Lespe. Né? Me parece que os deputados estaduais, eu acho que estão convergindo pelo lado partidário, não pelo lado do Estado de São Paulo, que me preocupa muito. Né? Essas novas derrotas na Assembleia têm deixado exposto aí algumas críticas ao governador Tarcísio a falta de experiência no executivo. Foi isso. E ele tem deixado bem... Não conhecer São Paulo. Exato. Não sei se você se recorda que nós falávamos que ele ia ter problema na Assembleia Legislativa, exatamente. na educação e na segurança. Não, a educação ele tem que mudar urgentemente o secretário. Se ele não mudar o secretário engole ele. Eu acho que no momento certo o governador vai perceber com sensibilidade. É aquela história, chama o sujeito, agradece e bola para frente. Eu acho que o governador Tarcísio ele é muito técnico e É. não é político. Não, então ele está exato. pecando nisso. Exato, exato. E ontem, mas ele recebeu algumas dicas, até ontem... Ele tem um Kassab ali, né? Tem. E o Kassab deu alguns nomes para ele, diz assim, escolhe qualquer um desses aqui que você vai do caminho certo. E mais, se distancie disso. E o Kassab tem. E o Kassab que convidou e está levando o Geraldo Alckmin para o seu partido, né? O Alckmin está indo para o partido do Kassab. E um detalhe, né? Ontem o governador de São Paulo, falando de várias questões de infraestrutura do Estado, ele recebeu o ex-premier inglês, o Boris Johnson. E o Boris Johnson abriu uma pastinha lá, disse que numa reunião com café, inclusive o Boris Johnson, aquele cabelo sempre bem penteado, deixou o governador entusiasmado, porque ele falou que ele tem cinco grandes grupos empresários ingleses e fundos ingleses que querem investir no Brasil. Esses fundos são importantes. Muito importantes. E o potencial que eles veem esse potencial justamente porque a questão do Estado de São Paulo ser um Estado ainda mais moderno. Mas o que esbarrou ontem, que o Tarcísio disse? Precisamos de uma celeridade, que é a questão tributária. Essa questão tributária, por exemplo, os ingleses começam a não entender. Você começa a explicar, quanto mais você explica, pior fica. Ninguém entende. Então, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com a parte final do programa, hoje com o Nívio Pérez aqui, despachante aduaneiro. Nívio, quantos anos na área? Nívio? Um pouquinho mais de 30. Quase a minha idade, então. E o Fernando Wagner Chagas, cientista político, atuou na área de administração pública há quantos anos? 43. 43, minha idade. Pronto. Então, quer dizer, experiência para dar e para vender. E eu volto já. E para aqueles que me xingam. Teve gente que me xingou aqui, viu? Mas eu sou aquele cara do bem, viu? Você xingou, mas a alegria de corintiano vai durar só um dia de hoje. Parabéns aos corintianos, que hoje estão completando 113 anos de fundação. Olha o termo, hein? Fundação. Eu não coloquei um A na frente, viu? É fundação. O Corinthians está em um bom momento, né? Apesar de não ter um grande time. Mas eu diria o seguinte: aposto com quem quiser. Se domingo o Corinthians perder o derby, o Pofechô dança. Dança? O Pofechô dança. Se perder domingo o derby para o Palmeiras... Mas ele não está indo bem? Mas eles não vão perder porque eles trouxeram a trave que estava lá no outro jogo. Eles trouxeram para esse jogo, eles estão trocando a trave. O Pofechô disse o seguinte: eu tinha um projeto. Né? O projeto era... Mas ele não está indo bem, Edu? Mais ou menos, viu, Fernando? Deu uma sorte danada. Aquela história, combinaram com os russos, não, e deu sorte. E só que é o seguinte... Ele passei tudo no pênalti. Uma hora a sorte está de folga, né? E aí o Cássio não vai resolver tudo, né? Mas parabéns aí à nação corintiana, hoje 113 anos de fundação. Voltamos já.
E participação da Dininha Couto. Bom dia, amigos. Parabéns pelos convidados. Bom dia, Dininha, em São Bernardo do Campo. Já mandar um abraço para mandar um recado para o Rogério Perim para ele participar conosco. Ele está lá, empresário de São Bernardo do Campo, né? Ele que conhece muito dessa área de modal, né? Do modal rodoviário, né? Trabalhou muitos anos na SADA, uma empresa aí de logística SADA. de veículos, né? Do Brasil, né? Patrocinadora do Cruzeiro. O Cruzeiro ela mesma. No Aqui vôlei. tem 4 unidades gigantescas espalhadas pelo Brasil. E eu agora abri uma foto aqui, o Flávio Dino, bem do ladinho do presidente Lula. Eu não sei não, viu, presidente Lula? Cuidado, viu? Vamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
10 horas, né? 10 horas e 7 minutos, aqui chegando com a parte final do programa de hoje, aqui recebendo o nosso querido Nível Pérez, despachante aduaneiro, Fernando Wagner Chagas, cientista político. Final de semana, nesse momento, gente, tem aqui a Marisa, ela diz o seguinte: Eduardo, esse sol aqui vai ficar no final de semana. Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. Hoje o sol vai permanecer. A informação aqui no sábado também, sim. Mas nós temos um ciclone extratropical entrando pelo sul do país, sul, diga-se, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que vai chegar ao sudeste. Dependendo da velocidade, já chega agora no final de semana, com mudança de tempo, com baixa temperatura e com chuvas. E um detalhe, né, mandar até um abraço ao Onias, comandante Onias da Defesa Civil, esse fluxo de água gira em torno de mais ou menos 70 a 90 milímetros de chuva, o que não vai ser pouca chuva. Então vamos ter uma considerável Isso para chuva. domingo? Não, já para a entrada desse final de semana, para o começo da próxima semana. Essa mudança deve atingir final de semana até mais ou menos quarta-feira que vem, né? Deve ser o último ciclone extratropical do mês agora de setembro, começou, que é a temporada de inverno. Aí a minha gripe alérgica não passa. Eu diria para você ir para o local quente. Vá para a Flórida, Orlando, né? Bom, para finalizar... A Europa está boa. Europa, 40 graus. Europa está boa. Agora, o Fernando, com essa pressão que o governo está sentindo, com tantas questões de infraestrutura, norte e nordeste, a gente tem o estado de São Paulo, questão tributária, arcabouço, reforma tributária, ontem, aprovação do teto de gastos que a gente tem. Agora, principalmente quando a gente fala da desoneração da folha, é muita coisa para um governo que assumiu sem um projeto de governo claro, isso a gente sabe que não tem, e aí, no meio disso tudo, um partido engolindo o outro. O grande problema da desoneração da folha, muita gente é a favor, eu sou contra, porque não dá resultado ia falar isso. E perde a arrecadação. Acho que não vale para nada. Não, já foi feito na época da Dilma. Vira lucro. Boa. Então, não sou favorável mesmo à desoneração. É aí que eu digo, né? A pressão. Quem tem mais condições de fazer pressão política, os lobbies... E você prestigia 17 setores. 17 setores. Só. E pega esses 17 setores, eles foram... essa desoneração começou no governo da Dilma. O que eles geraram de emprego? Você vai ver que não... E no momento que nós temos um déficit muito grande, uma dívida pública ainda crescente, você tira a arrecadação para favorecer setores, acaba aumentando ainda mais a necessidade de arrecadar de outro lado. E esse é o grande problema. Nós temos hoje, de desoneração, até o Ailton, se estiver ouvindo, ele sabe melhor do que eu, em torno de 700 bilhões. 350 bilhões são simples, não toca nisso, que o simples hoje é necessário. Mas desses 350 milhões que tem que onerar e não desonerar, o que nós estamos vendo? Eles continuam na fase de desoneração nesses 17 setores. Aí você vai ter que equilibrar para não ter o déficit público. Sim. O que você vai fazer? Aumenta tributo. Aí que é o grande choque entre o PT e o Haddad. Aliás, o grande adversário do Haddad é o próprio partido. Ô, Fernando, você acha que o Haddad se sustenta no cargo? Sustenta, porque essa pressão? Ele não pode cair por causa ele ganhou a credibilidade da produção e do mercado financeiro. Quem o segura não é só o Lula, mas a credibilidade que ele ganhou. No momento, vamos dizer, no momento que exonerar o Haddad e colocar o mercadante, vamos supor, estou falando por hipótese, o dólar dispara, a bolsa cai e perde-se. Até esse ganho que nós tivemos com o arcabouço fiscal, que eu chamo de regime fiscal, o ganho com a aprovação disso acaba desaparecendo no meio dessa confusão. O Haddad não cai, porém o Haddad ele sempre vai ficar sujeito a fogo amigo, porque a visão dele dentro da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, é bem diferente da visão de Gleice Hoffmann, a Mercadante, o do Postman também. Quem tem a chave do cofre sempre sofre. Eu tenho uma pergunta para você, vinda de Itajaí, você já vai responder, para o Rodrigo Matos. Ainda bem que eu consegui ver o Rodrigo. E o Wellington Moura, que eu acabei de falar no começo do programa, você vai responder. Mas, olha, a notícia que sai agora, nesse instante.
PIB brasileiro cresce 0,9% no segundo trimestre, puxado por serviços e indústria. O resultado foi acima da expectativa do mercado. No primeiro trimestre, o índice avançou 1,8%, impulsionado pelo agronegócio. Então, você veja, agronegócio, agora serviços e indústria. Antes de finalizar aqui com o comentário do Fernando sobre o PIB, e agora o Nível vai falar sobre a pergunta que foi feita pelo Rodrigo, Virgínia, pasme com... Eu não vou pôr a cena aqui, vai estar no site João, quem quiser. Mulher vai à loja para comprar um iPhone, mas não compra. Ela roeu o cabo de segurança do aparelho para furtar. Você acredita que os telefones são para esse cabo de segurança? A imagem mostra lá, roendo o cabo para roubar o aparelho. Ela estava com fome. Vai gastar o dinheiro no dentista. Eu acredito que sim, sim. E eu diria que não me faltava mais nada flagrado pelas câmeras. Ô, Nível, o Rodrigo Matos e o Wellington Moura perguntaram, com o aumento das embarcações, com a sugestão que vocês comentaram em relação à celeridade de processos nos portos, a não ter esses entraves, a questão tributária, não seria necessário uma padronização dos portos brasileiros, como, por exemplo, acontece nos portos chineses? Com certeza. Eu acho que os portos têm que ser padronizados. É assim tem que ser padronizados. Eu vou te dar um exemplo, eu não vou levar nem os portos, eu vou te dar um exemplo da própria Receita Federal, onde você fazia uma declaração de importação em todos os portos e você declarava a quantidade de volumes que vinham dentro das unidades de carga, que são os containers. Sim. Porto de Santos e Rio de Janeiro, você colocava uma unidade. Então, dentro das próprias aduanas, não existia essa padronização. Hoje melhorou bastante, Sim. Eles vêm padronizando, a Receita Federal vem num ritmo de melhoramento dos serviços muito grande, com sistemas novos, como o do INPE, como o DUI, vem melhorando os seus tempos de liberação, muito. Então, tem que se fazer um elogio à Receita Federal. Por outro lado, nós estamos aí às portas com uma greve da Receita Federal, dos auditores fiscais. Exato. Isso prejudica o nosso comércio exterior. Então, bate um pouco em cima daquela segurança que você tem para investir. Um importador que tem os seus custos atrelados à agilidade na liberação de cargas, porque se uma carga fica retida no porto, ele paga a demurrage do container, para quem não entende, é o aluguel da unidade de carga, a demurrage do container, ele paga a armazenagem, e tudo isso são valores expressivos. Isso vai refletir aonde? Na ponta final. Exatamente. Entendeu? Então, tem que haver a padronização. Eu vou te dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, se discutia a dragagem no Porto de Santos. Sim. Tanto é que eu participei de várias reuniões onde os terminais que utilizam o canal queriam criar um condomínio, onde eles pagariam a dragagem e se descontaria do que eles têm que repassar para a autoridade portuária. Isso não foi à frente, isso foi discutido muito no CAP, que é o Conselho de Administração Portuária, não passou. Então, esses são assuntos que têm que ser debatidos. O Porto de Itajaí, que vem sofrendo aí com assoreamento, com uma série de coisas, também tem que ser debatido. Todos os portos. No passado, se criou uma receita para se distribuir entre os portos, que chamavam de TMP, taxa de melhoramento de portos. Essa taxa de melhoramento de portos, ela era justamente para investimento nos portos. Sim. O que acabou não acontecendo, Exato. Principalmente no Porto de Santos, que era o maior arrecadador. Essa foi uma das maiores brigas que nós tivemos. Como se falava muito no adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, que começou com 50, caiu para 25, hoje está em 8. Veja, esse dinheiro caía nas contas federais, Sim. mas não havia investimento na Marinha Mercante brasileira. Onde está a Marinha Mercante brasileira renovada? Então assim, criam-se tributos e o dinheiro se dispersa, Sim. não vai para a finalidade que é, digamos, melhorar as funções do porto, os aeroportos. Então, isso é que tem que ter, como o Fernando citou, isso é a nossa insegurança, a insegurança do empresário brasileiro. O dinheiro que eu pago vai realmente para melhorar o sistema, para que eu possa economizar no futuro? Então, esse é um grande problema. Voltando ao que o amigo falou... O Rodrigo Matos e o Wellington Moura de Itajaí. Os dois. Muito importante que se tenha realmente uma padronização de serviços, uma padronização de trabalho. Hoje, o Porto de Santos não é padronizado. Cada terminal te exige uma série de documentos diferentes. Então, aí já é uma questão que tem que ser discutido entre os terminais. Os portos têm que ser padronizados. Sim.
Olha, um abraço a vocês aí de Itajaí, tanto o Wellington como o Rodrigo, e me deram uma ideia aqui, o nosso caderno, que é um programa que vai virar um programa Porto Empresa e Negócios, vamos fazer um raio-x dos portos brasileiros e dessa situação. Eu nunca havia pensado, não sou um expert, mas sou um estudioso, aprendiz. Edu, vamos caminhar. Diga, Fernando. só para seguir no raciocínio do nível. Você vê, né? Nós temos uma insegurança jurídica, é ainda uma incerteza política. Exato. Aí você tem uma taxa de juros de 13,25%. E real, cerca de 9%. Então, eu prefiro aplicar no mercado financeiro, onde eu tenho um retorno real, sem risco nenhum, do que investir na produção, na infraestrutura. Correto. Então, qual é o empresário que vai investir num país em que você tem uma série de intercorrências que você não sabe se é aquilo que você planejou, sim. você vai, aí você bota o teu dinheiro tranquilamente num CDI, ou então no que nós estamos discutindo, né? Agora, exato. Um fundo especial, um fundo exclusivo, exato. né? Então, quem tem mais de 10 milhões, é muito mais interessante você colocar num fundo exclusivo, que você tem certeza do retorno e que não é tributado, do que você gerar emprego, fazer produção e infraestrutura. Posso só dar um Diga, exemplo? Nível, Eu tinha um cliente, tenho um cliente, a matriz é na Europa, e eu fui chamado para uma reunião para tentar explicar, junto com o departamento financeiro dele, por que o retorno financeiro era maior que o retorno operacional. Ele vendia produtos de qualidade, produtos de primeira linha, posso dizer até francês, e veio uma auditoria francesa preocupada com a empresa aqui no Brasil, por que o dinheiro aplicado, isso já estou falando faz alguns anos, o juro ainda era maior, por que o dinheiro aplicado era maior que o retorno operacional? Se eles vendiam bem, se eles tinham um volume de carga aqui relativamente bom, Sim. mas o financeiro teve que explicar por que o mercado financeiro pagava mais do que o operacional. Então, por aí você vê a cultura do povo europeu. Exato. E do americano, que o americano a taxa de juros é lá embaixo, justamente para incentivar o consumo, incentivar o mercado. É só um exemplo. Define a gente vai chegando ao final, o que é a realidade do Brasil. E só lembrando, quanta coisa que a gente comentou no programa de hoje, tem sido aqui diariamente, semanalmente, pelo Ponto a Ponto, pela Rádio Star News, lembrando também, né? Nós estamos chegando em setembro, 4 meses para finalizar o ano. Lembrando também a questão da nossa taxa Selic, nós temos mais 3 reuniões, Fernando, ainda até finalizar o ano, né? Isso, deve cair em 0,5% cada uma. Esse PIB aqui não é para deixar ninguém entusiasmado, não é para deixar ninguém entusiasmado, mas como disseram, tanto... Mas está além do que se... Projetado. Tá projetado. É um bom sinal, mas precisamos crescer mais, precisamos melhorar muito. Mas associado a isso, como disse o Nível, como disse o Fernando, temos que investir muito, nós precisamos de muito acelerar o nosso desenvolvimento, infraestrutura. E olha, um abraço pessoal de Itajaí, tem mais gente aqui em Itajaí, ele citou aqui o Carlão, também o Messias, está aqui o Adenilson, também o Flávio Tino, todo mundo lá em Itajaí acompanhando o programa. E olha, triste falar isso, estão todos sentados a uma mesa acompanhando o nosso programa, já é tradição, sem trabalho. Lá o pessoal está lá na área, eles recebem ainda, segundo ele aqui, recebemos parte dos nossos ganhos por conta da empresa que nós trabalhávamos aqui. Estamos nessa condição já há 6 meses. Nossa. E, infelizmente, não vemos nenhuma autoridade. Só lembrando, viu, Eduardo, parabéns pelo vosso programa. Nós aqui somos um porto municipalizado, não temos o envolvimento do Estado, que é muito pouco, poderia nos ajudar, mas faço a pergunta novamente, desculpa ser insistente, né? Onde está o ministro de Portos e Aeroportos, que não vem aqui, porque seria tão importante a participação, já que ele é tão bem comentado, uma pessoa que já foi governador do Estado de São Paulo e poderia nos ajudar, né? Estamos querendo aqui uma solução, porque o comércio de Itajaí está sofrendo e a população está sentindo com a falta de recursos financeiros. Wellington, sendo possível, desejar a você sucesso. Vamos tentar aqui trazer alguns artífices, né? Quem sabe a gente consiga mandar uma mensagem direta para o Ministério, através do Fabrício Perdomengo, como é secretário nacional, para dar uma luz para vocês.
Fernando Wagner Chagas, obrigado. Bom final de semana para você, bom descanso, bom frio. Bom vier frio, se vier chuva, mais chuva para o senhor ainda. Né? E se cuide, vitamina C. Não, vitamina C, tudo. Já tomei. Alergia, né? A gente já fez todo tipo de tratamento, mas quando muda, né, rapidamente, do frio para o calor, do calor para o frio, né? Mas só para encerrar, eu quero ficar rico, né? Quer fazer uma aposta comigo? Quer ficar rico? Em que sentido? A Red Bull vai ganhar 23 das 22. Essa aposta não me interessa. Essa aposta me interessa porque é nítido, né? É nítido. Agora, Lewis Hamilton renovou mais 2 temporadas. Você queria se aposentar, né? Não, ele ainda está motivado. Agora, né? você viu, para finalizar, você viu a torcida da Ferrari, a faixa estendida? Não vi. Estão lá comemorando o título de Felipe Massa. Colocaram uma faixa, procura na internet, você vai ver, né? É aquela reivindicação do Felipe Massa de um título que, segundo ele, era dele e não foi dele, e passou por isso. Né? Essa foi a maior bola fora do Massa que deu. E ainda foi pedir indenização, ficou muito cheio. Mostrou fraqueza, né? Mostrou, não foi uma atitude indevida, no mínimo, né? Por falar nisso, né, lamentar aos amigos paranaenses, né, no último final de semana, a morte de 2 pilotos no MotoGP lá, né, Moto 1000 GP lá do estado do Paraná. Cascavel. Cascavel, o Autódromo de Cascavel, um acidente, eu vi a imagem algumas vezes e revi, lamentável, né? O piloto caiu, ficou no meio da pista e o outro piloto não conseguiu, bateu nele, cada um voou para um lado, infelizmente ambos saíram praticamente sem vida do autódromo, né? Lamentável essa cena, lamentável o que aconteceu. Não deveria fazer parte do esporte, mas faz parte. Nível, obrigado pela presença também, bom final de semana. O Nível já se dá melhor com frio, né, Nível? Você gosta mais? Não, eu gosto do calor. Gosto do calor. Santista, praia, gosto de calor. Não, mas o frio também não me incomoda. Desde que não ficou aquela chuva intermitente. Que não... Mas quando está muito frio, por exemplo, você gosta da cidade de Santos com frio, você procura ir para um outro lugar? Quando está frio, eu vou para Campos do Jordão. O sindicato tem uma colônia muito boa lá e a gente fica lá no Morro do Elefante, tomando um vinho, aproveitando o friozinho. É um frio seco, é um frio melhor. E a cidade fica bem bonita. Fica bem bonita. Tá muito desenvolvida. Tá, é um bicho que no Brasil, um animal, né, mas bem dizendo, que me dá medo. Elefante. Porque aparece elefante branco do Brasil. Nós tínhamos um aqui, né? Tinha um aqui. Elefante branco. Infelizmente é o nome do morro que tem lá e... Eu sei. É um lugar muito bonito também. Mas elefante branco é perigoso. Esse bicho... Não, e esse aqui era histórico. Histórico. Eu vou até pesquisar quem foi o autor da obra. Foi engenheiro, porque... Década de 60, né? Faz muito tempo. Era uma obra que... Você via para nada, né? Não, mas pelo menos o elefante branco saiu. O túnel ainda continua. Teve uma época que um sujeito falou assim, vamos ajudar o autor do elefante branco, a gente faz o ônibus, ao invés de entrar direto na Nossa Senhora de Fátima, ele vai lá embaixo, passa embaixo do elefante branco e volta para Nossa Senhora de Fátima, para quebrar o galho. Aí depois mudava e falava, gente, vamos deixar ele lá. Isso é sério, né? Na minha infância, né? O elefante branco tinha uma rampa e não tinha outra, né? Exato. Veio eu me lembro, um Fusquinha, subiu. Caiu. Subiu e caiu. Literalmente decolou. Em torno da década de 60, né? 68, 69, né? Não precisa ser tão preciso. Eu tô velhinho. Mas ele subiu, né? A gente comentava direto isso. Como que o cidadão, o motorista, subiu e tinha aquelas cancelas, mas eu acho que ele não viu. Mas ontem mesmo teve aquele acidente aqui na Cônigo Domênico Rangoni, que o carro voou do um HB20 voou do viaduto, caiu sobre a pista e, infelizmente, o seu motorista veio a falecer, com acho 42 anos de idade. Caiu do lado do motorista, né? Se cai do lado do passageiro, você não tem alguma chance, mas ele tombou do lado do motorista, uma altura... Ali me parece que houve uma perda de controle do veículo. Perdeu o controle, infelizmente, acabou voando, né? E teve a vida ceifada aí. 42 anos. 42 anos. Mas eu, mais uma vez, Eduardo, eu agradeço. E parabéns para sua esposa, mais uma vez, que é profissional da área de educação física. Hoje é o dia do profissional de educação física. E hoje, na sexta-feira, é dia da oração. Vamos rezar. Vamos rezar para melhorar. Orar pelos santos, hein? Resolve? Não sei. Sabe que resolve? Vamos rezar. Rezar nunca é demais. Pelo menos nós contratamos um time, né? Agora vamos ver se a gente consegue jogar. Não, o presidente André Zoeda contratou 8. Ou agora vai, ou agora não vai, né? Coragem. Lembrando que esse ano tem eleições do Santos
muita coisa vai acontecer. Virgínia, vamos embora? Continue com a gente aqui. Rádio Star News, muito boa programação. Por falar em Paul McCartney, o pessoal pediu um especial do Paul McCartney, Virgínia, para a Rádio Star News no final de semana. Vamos programar esse especial do Sir Paul McCartney. 81 anos ele tem, é isso, Virgínia? 81. É. Fez aniversário recentemente, olha, e vai fazer shows no Brasil, se Deus quiser, em breve, para última tour do ex-Beatle. É a última tour. Na verdade, são 2 Beatles que estão aí, é ele e o Ringo Starr recentemente se encontraram, mas é a última tour, como aconteceu agora recentemente só na Europa, do Sir Elton John, que finalizou, não faz mais... Eu vi um show muito bom, vi no YouTube, né? Mas o show recente, de 2023, do Colin Hayes, que era do Man Network, com o Ringo Starr. Ringo Starr, que é uma figuraça. Super conservado ele tá, né? Eu gostava do Ringo Starr, o pessoal meteu o pau nele. Eu queria fazer uma figura. Eu queria fazer um programa assim, com Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Jagger. O que esses caras fazem para ver tanto? O Mick Jagger, assim, levanta, o café da manhã dele controlado, faz esteira, faz ginástica, se cuida muito, né? Teve problema de coração também, né? Então, um abraço para todos vocês. Bom final de semana, com calor, com frio, com chuva, sem chuva. Se chover, reze por Fernando Wagner. Domingo, Corinthians e Palmeiras, quem vence? Palmeiras. Nível. Podia dar uma briga, todo mundo ser expulso, né? E não ganhar ninguém. Não, vai dar empate. Eu sou santista. Eu ia apostar nisso, eu tô com nível. Ia dar uma briga feia. Expulsar 10 de cada lado, pelo menos, né? Mas acho que vai dar um empate aí. 1-1 para cada lado aí, bom demais. Tchau, Virgínia. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.